Opa, só me apresentar aí, galera. Meu nome é Gabriel, tudo bem? Oi, gente, eu sou a Isabela, sou da Ipoli, eu faço engenharia de materiais e metalurgia aqui na Poli e vou ajudar aqui na condução da entrevista. Oi, pessoal, eu sou a Ana, eu fazia na Poli Engenharia Química e no meio do quarto ano eu vim para a França fazer DD na ENSL em Lille. E aqui eu faço Química dos Processos Industriais para Sustentabilidade e eu também estou fazendo um mestrado em Catálise e Processos. Oi, gente, meu nome é Guilherme. Eu faço materiais, mas eu quero trabalhar com metalurgia na Poli. E na França também estudei na NSL, só que eu fiz a especialização de materiais. E acho que é isso. Oi, gente, meu nome é Isabela, eu faço engenharia de materiais na Poli, e aí eu vim para a INSERI também para fazer materiais. Acho é basicamente isso agora, não sei. Oi, pessoal, tudo bem? Eu faço engenharia química na Poli e fui para a mesma faculdade, a NSCL, fazer química dos processos sustentáveis para a indústria e fiz também o mesmo master da Ana em catálise e processos. A primeira coisa que eu vou perguntar para vocês é sobre o período de escolha do intercâmbio. Como foi o processo de escolha? Por que você escolheu esse país? Por que você escolheu essa faculdade? E quais os critérios que você estabeleceu na hora da escolha que você acha mais importante? Posso começar? Quando eu descobri do duplo diploma na Poli, eu comecei a procurar, e como eu fazia, materiais, eu estava meio ligada à área química, eu descobri que a França era muito forte nesse setor. Então, desde o princípio, eu escolhi a França, comecei a fazer francês e já tinha colocado a França na cabeça. A faculdade, a lista só sai quando você vai... A lista oficial, né? Quando você vai se inscrever. Aí eu lembro que eu procurei todas as faculdades, não tinha nenhuma na cabeça. Aí eu comecei a procurar todas as faculdades e eu levei muitas coisas em conta também, que era a cidade. Como eu moro em São Paulo, eu não ia conseguir morar numa cidade muito pequena na França. Então, a cidade foi um quesito que eu me fixei bastante também. Aí eu conversei com pessoas que estavam aqui, aí na época eu conversei com o Guilherme e com a Doris, que foi uma pessoa que tinha voltado. E aí acho que foi basicamente isso que eu coloquei em primeira opção, a Ecole que eu tô aqui. Desde o começo, quando teve aquela conferência com o Piqueira na época para falar sobre os intercâmbios e o DD, já tinha na cabeça que, como eu faço química, a maioria das oportunidades são para o francês, são para a França, então no segundo ano eu comecei já a fazer para francês, para meio que surgir a oportunidade, eu já estou um pouco preparada. Mas com relação às escolas, eu deixei para fazer a minha inscrição 5 horas antes de fechar o prazo de mandar a carta de motivação. Então foi meio eu fui entrando em todos os sites e eu sabia que a França era um lugar que a engenharia química tem muito peso, tanto que muitas das empresas químicas que a gente tanto escutava nas aulas no PQI tem a sede aqui. Mas a escolha foi totalmente, eu tinha uma noção já, porque eu tinha feito antes um intercâmbio de 2 meses na França, só que foi praticamente olhar o site e ver o que passava mais os valores, a linha de pesquisa que eu me identificava mais, mas não tive tanta preparação assim. Bom, acho que uma próxima escolha foi muito parecida com a da Isa. Eu escolhi também a Ecole por causa da questão química, que eu achava que como materiais era uma coisa importante. Só que uma coisa que também motivou muito foi também a questão do estágio, como a Ana falou, que a França também tem ótimas empresas para estágio em materiais. Na época eu não sabia que eu queria metalurgia, essa coisa escrever, mas lá tem grandes empresas de vidros, tinha Saint-Gobain, aí de polímeros tem muita. Aí eu fiquei, a França parece um país que vai me dar umas oportunidades boas. Né? Acho que foi isso uma coisa que motivou bastante para ir para a França. Bem, no meu caso, eu queria fazer muito intercâmbio e não sabia direito para onde. Eu vi que para a França era o país que normalmente a bolsa era mais certa. Então esse foi um critério que eu botei quase que em primeiro lugar, porque sem bolsa seria muito complicado, teria muitos riscos, e aí eu não queria pôr isso como um fator que poderia condenar meu intercâmbio. E na época, pouco antes da gente fazer essa escolha, um ano antes, no caso, ainda tinha o Ciências Sem Fronteiras, que as pessoas pensavam, então vai ter bolsa para todos os lugares. Aí no ano que era para a gente ir, já tinham cancelado. Então, nesse sentido, foi bom ter escolhido a França por essa certeza que era bem maior de bolsas, né, do programa do Brastec, tem mais tempo e tudo mais. Com relação à Ecole, a faculdade que eu escolhi,
para esse intercâmbio em especial, tinha duas écoles de chimia, eu faço engenharia química, então eu ia para uma faculdade de química, e tinha Montpellier e Lille. Só que a de Lille eu conheci algumas pessoas que tinham ido lá há muito tempo e tinham gostado bastante da cidade, dos estudos, das pesquisas e fizeram bons estágios. E apesar de ser relativamente diferente do o curso que a gente faz na Poli ser mais voltado para processos e na faculdade de Lille ser mais voltado para química, na minha cabeça eu pensava que complementar minha formação seria bem vantajoso. Eu tenho certas dúvidas hoje em dia. Em contrapartida, outros fatores compensam bastante com relação ao estágio que você faz, a experiência internacional, trabalhar com uma equipe internacional, às vezes uma empresa multinacional em que a sede é na França, ou trabalhar numa pequena empresa que é bem mais valorizada aqui no Brasil, tem mais auxílios. Então, nesse sentido, a experiência foi muito vantajosa e, bem, a França tem muitas empresas químicas, tinha essa bolsa, as faculdades têm peso, então eu fui muito mais pelo nome e vantagens além do que só a faculdade em si. Esse foi o meu fator principal. Agora eu vou perguntar um pouquinho mais sobre a vida de vocês dentro da faculdade, começar pela infraestrutura. Como que é a infraestrutura do campus, o que você mais gosta lá, sobre o bandejão, como que ele é, quanto ele custa, se tem transporte interno, sabe, tipo circulares da USP, e se tem algum hospital como o HU que a gente tem. Eu acho que depende de cada école, né? De cada lugar que as pessoas as pessoas estão. Aqui, por exemplo, a gente mora dentro de um campus. Então, assim, é meio como se fosse a USP, assim, me sentiria como se fosse a USP, tem várias faculdades e tal. É bom que é próximo, tipo 10 minutos andando de casa até a école. Tem uma variedade de bandejões, então tem tipo uns 3. Não tem transporte interno, que nem circular. Tem um postinho, alguém pode falar, eu nunca fui, mas tem um postinho que dentro do campus, para caso você tenha alguma emergência. Só complementando da Isa, tipo, não tem transporte aqui, mas eu acho que não tem necessidade, porque, assim, lembra a USP, mas numa proporção bem menor. Tipo, na faculdade entram, por ano, acho que tem 300 alunos, alguma coisa assim. Então, na nossa parte, então, devido às proporções. O postinho, assim, não é 24 horas, mas ajuda bastante. Tipo, se você tem alguma coisa que, sei lá, dá para você esperar até um horário comercial para ir lá resolver, quebra o galho, e é bom porque aqui na França a gente tem o plano de saúde oficial que a gente tem direito, só que sempre tem problema com burocracia, até hoje a gente não recebeu o cartão que, tipo, comprova que a gente está matriculado nisso. E lá no postinho a burocracia tipo, não tem burocracia e você pode ser atendido facilmente e não precisar pagar nada por isso. Só uma coisa que eu achei bem legal no campus é que tinha 2 estações de metrô dentro do campus, que eu achava isso bem prático, que era bem bom. Então a gente tinha uma estação de metrô que era, tipo, na frente da residência que a gente morava, tipo, sei lá, 20 metros, não sei. E uma outra que era pertinho também da gente estudava, que era bem prático. E o bandejão é muito bom, eu gostava muito. É meio caro, não é muito barato o bandejão, mas ele é muito bom. E na verdade, do transporte interno, a navete parou de funcionar, tinha uma navetezinha que andava dentro do campus. Com o corona, parou. Parou? Ah, mas ela tava antes do corona, tipo. Tá. Ah, entendi. Então, tem uma navetezinha que anda dentro, mas não tem transporte interno mesmo. Só complementando, então, o que foi falado, normalmente a gente mora no campus, tem a opção de não morar no campus, mas, assim, normalmente não é ofertada essa opção para a gente. Normalmente já tem uma residência universitária que fica próximo à nossa faculdade, e eu não sei se já chegou a ter alguém que não foi na residência universitária dos intercambistas. Normalmente nós vamos para lá. Provavelmente a Isa e a Ana estão no quarto delas da residência universitária. É um quarto de 18 metros quadrados. Tipo assim, é um banheiro lá, o quarto, a camazinha, um fogãozinho, e tipo assim, essa sua vida lá, assim, é bem menor do que o que a gente está acostumado, eu diria, no Brasil. Um paralelo, assim, seria, como é que é o nome da residência? Acho que é o CRUSP, seria uma residência universitária da USP, que fica dentro da USP, só que lá, as residências universitárias na França é algo já bem mais comum do que no Brasil. Eu não vejo tantas residências universitárias oficiais das universidades,
ou do governo, que ficam ao redor da universidade. Enquanto que na França isso já é bem comum, então tem vários tipos de residências por lá. Né? Normalmente a gente já vai para uma que eu considero bem boa. E com relação ao bandejão, é mais caro comparado ao Brasil, ao da USP, por exemplo, mas mesmo no Brasil varia o preço às vezes. A gente, pelo menos quando eu estudava na USP, pagava R$2, você vai na Federal de Uberlândia, parece que é 3. Então, na França, o valor é 3,30 € por refeição, e normalmente a gente só almoçava porque é relativamente caro. Mas tem a opção de jantar também, mas a gente só almoçava mesmo, era bem completo. E com relação ao hospital, é isso mesmo, tem um postinho, que não é 24 horas, mas é a opção que tem. E farmácia 24 horas, até onde eu me lembro, só tem uma, e é no centro da cidade. Então, é sempre bom ter remédios já com vocês, e não deixar para comprar em uma emergência. E levar do Brasil, que é uma coisa que eu acho que muitas pessoas fizeram. Tá. Sim, levem a farmácia de vocês, quando forem. Agora falando um pouco mais do curso de cada um, como que funciona aí em relação à sua grade horária? Qual que é o horário das aulas práticas e a relação disso com as aulas teóricas? Se você tem muito laboratório, se você tinha essa oportunidade de fazer IC, qual que é os créditos que cada um, o número de créditos que cada um está fazendo, mais ou menos em relação ao número da USP, que é um pouco menor, e qual que é a principal diferença entre EN, SL e a Poli? Quando a gente já está no Brasil, a gente vem para cá, a gente entra no 7º semestre, porque aqui o sistema é um pouco diferente. Nas escolas de engenharia, eles têm 2 anos que eles chamam de prepar, que é tipo mais ou menos como se fosse o nosso ciclo básico, e o terceiro, quarto e quinto é mais que a especialização. Aí a gente chegou no semestre 7, então no segundo semestre do terceiro ano deles. E aí aqui eles ainda não escolheram a especialidade deles, então eles têm, tipo, muita química. Então a gente chegou num semestre que tem absurdamente muita química, e como a gente, tipo, pega no meio de um semestre, pra gente é meio difícil, porque a gente pega as coisas na metade, então é bem complicado. E aí depois a gente escolhe a nossa especialização, então aqui na Ecole tem 3, tem formulação, que é pessoas que querem, tipo, formular diversos produtos químicos, tipo maquiagem, produto de limpeza, diversos, tipo, produtos químicos, assim, é esse o foco. Tem materiais também, que é o que a gente faz, e tem CPDI, que eu esqueci como a frase inteira. Química dos processos sustentáveis para a indústria. Isso. E aí, bom, é basicamente isso. Aí, no primeiro ano, a gente escolhe, né, no primeiro semestre. Aí, no segundo semestre que a gente tá aqui, a gente tem uma coisa meio variada. Então, a gente tem da especialização que a gente escolheu e meio que do ciclo comum com todo mundo. Aí, no último ano, que a gente só tem um semestre de aula, porque o segundo semestre é estágio, a gente tem uma boa carga da especialização que a gente escolheu. Tem muito trabalho prático aqui, nos 2 anos. No primeiro semestre a gente teve bastante, mas eu acho que a gente foi um pouco impactado no semestre anterior com o corona. A gente acabou não tendo tantos, porque a carga é bem densa de trabalho prático, e a gente acabou não tendo porque a gente foi confinado, mas eles têm uma boa carga e é bem puxado, não é fácil, não. A carga horária aqui eu acho um pouco pesada. Tipo, era basicamente a aula com TP, que eles chamam, né, que é o trabalho prático, e mais aulas de exercícios. Basicamente, assim, das 8 às 18, você tem algumas janelas, mas esse é o horário da aula. Então, é bem pesada. Normalmente você não tem muita liberdade, né, para mudar Não, a essa grade aqui rotina. é fixa. Você não pode escolher nada. Não tem a liberdade da Poli, assim, é só o que te mandam. E uma coisa que eu acho eu acho muito ruim, eu não sei, aqui não é... A grade não é fixa, por exemplo, toda segunda, das 8 às 10, você tem tal aula, aí o professor chega e fala, a prova vai ser nesse dia, tudo organizado. Não, a grade é doida, tipo, eles mudam, você tem que ver no domingo à noite as aulas que você vai ter na semana, então eu acho esse ponto muito ruim para se planejar. Questão de prova também, você acaba descobrindo um pouco antes.
Então, nesse ponto, eu acho que eu sinto bastante falta da organização da poli, sempre saber o que eu vou ter, quando são minhas provas, trabalho e tal. Em relação à continuidade, assim, as matérias que vocês estão fazendo acabam sendo meio que um complemento do que vocês aprenderam na poli ou acaba estudando uma nova área, assim? Eu acho que meio que a gente tinha as duas opções, de acordo com a especialização que a gente escolheria para fazer os 2 últimos semestres. No meu caso, eu acho que está sendo mais uma complementação, porque, tipo, como o Vinícius falou, aqui é bem puxado na questão de química, diferente da poli, que é mais processos. Então, eu acho que deu para ter, tipo, uma visão dos dois lados, e o que eu estou achando interessante na aula que eu estou tendo agora, nas aulas que eu estou tendo agora da especialização, é que, tipo, a gente aprende bastante processos sobre tratamento de efluentes, de água, de reciclagem, de como otimizar os processos, e eles dão bastante exemplos do que as empresas fazem aqui. E, tipo, eu acho bem legal ter essa mais proximidade de como é feito realmente na prática. Mas eu acho que tem essa questão, assim, de complementar uma coisa diferente. Por exemplo, eu faço materiais no Brasil e eu escolhi materiais aqui porque era o que eu tinha mais afinidade e essas coisas, mas eu poderia muito bem fazer o que a Ana faz ou fazer formulação, que seria uma área totalmente diferente. Então, você tem essa opção, depende da sua escolha e da base, assim, que você tem, porque a química aqui é bem puxada. Da grade realmente é bem pesado, eu acho, o curso, mas que eu gosto na França, que eu aprecio, é que geralmente quando, tipo, você tem as coisas para fazer, eles te dão um horário para fazer as coisas. Então, tipo, se é uma atividade tem um horário na grade, essa atividade... E acho que a parte de coisas para fazer em casa, eu acho menos pesado na França do que é no Brasil. Não sei se vocês concordam comigo. Eu acho que depende. Pra gente que tem materiais, foi o que eu tava falando com a Ana, Então, pra isso, pessoal, a gente... eles pensam bastante. Então, a gente tem horários reservados para fazer trabalho, os outros não têm. Então, porque, a gente tipo, tem a bastante... gente também tem um monte de trabalho em grupo e, assim, a grade tá cheia de aula, você que se vire para arrumar um horário. Mas pra gente, por exemplo, na último semestre, a gente tem a quinta e a sexta, que geralmente não tem aula pra gente fazer só o TCC. Eu acho isso muito legal, tipo, a gente ter esse horário para focar nisso. Que esse também, aqui a gente tem um caminho muito parecido, né, nós dois. A gente não fez nenhum mestrado, que geralmente o mestrado ele pega essa quinta e essa sexta livre, então você fica bem mais cobrado, que o Mano e o Vinícius fizeram. Mas que é bem legal fazer, mas... Enfim. Acho que é uma boa falar, quando você está no último ano aqui, você tem a opção de fazer duas coisas, então, a gente só tem aula segunda, terça e quarta, quinta e sexta, teoricamente, a gente não tem aula. E aí você tem 3 opções. A primeira opção é fazer um mestrado, então tem diversos temas. A segunda opção é você fazer um contrato que eles chamam de profissionalização. Você estuda segunda, terça e quarta, quinta e sexta até trabalhar numa empresa. Só que esse ponto é um pouco difícil para a gente, que precisa ter carro, geralmente, e tal, então fica bem difícil e as vagas são bem escassas. E a terceira é você faz o seu TCC e que aí, por exemplo, no meu caso, ele é bem prático, ele é bem teórico, então você tem essa opção. No meu caso, para o mestrado, eu não peguei nenhum, porque o que tinha, os temas não me interessavam, que tinham bastante para o setor da Ana, que é químicas duráveis, e o único que tinha para materiais era polímeros, mas era, tipo, formulação, tipo, muita química aplicada, então eu não achei que era o que eu queria, então eu não escolhi. Uhum. E essa opção de mestrado, contaria como mestrado aqui no Brasil também ou aquele Masters europeu, assim, que é meio a formação do curso? Ele não conta como mestrado no Brasil. É que, na verdade, não sei se vocês sabem bem como é que é a estrutura na Europa, que é uma coisa que eu também não entendo tão bem, mas, assim, meio que tanto o Master europeu como o diploma de engenheiro, que é o que a gente faz normalmente, a partir dele, você pode entrar com doutorado. Enquanto que no Brasil, normalmente, o caminho que a gente faz é graduamos, fazemos o mestrado e depois fazemos um doutorado. Tem gente que consegue pular o mestrado e cair direto no doutorado no Brasil. É mais difícil. Normalmente, eu recomendo fazer um mestrado antes. Enquanto que o Master na França ou o diploma de engenheiro já te dão direito a postular para uma tese e fazer um doutorado. Se bem que eu conheço algumas pessoas que queriam pegar a equivalência do Master na França e levar como mestrado no Brasil, mas não é algo direto, é algo que você tem que procurar alguém que vai te fazer aceitar, e não recomendo, assim, não é algo direto,
por diversas razões. No Brasil, eles não aceitam normalmente. Sim, eu acho que tem toda essa dificuldade, mas eu estava dando uma olhada, tipo, é possível você fazer. Com certeza vai dar bastante trabalho, mas é uma coisa, dependendo da necessidade, às vezes vale a pena. Obrigado por complementar, que é algo que eu nunca fui atrás, eu só lembro de uma pessoa que foi atrás e me falou isso. Tinha uma faculdade que validava, aí ela tinha que ir para tal lugar, e eu falei, tudo bem. Mas é isso sobre o Master. Só para complementar o que foi falado, que a Isa tinha começado a falar, é que a gente chega no S7. Cada S é um semestre, é o semestre número 7. E esse primeiro semestre a gente vê, são todas grades comuns, todo mundo vai fazer as mesmas matérias, e logo no semestre seguinte, que é o S8, escolhe uma especialização entre as 3 que já foi falada, formulação, materiais ou química da biomassa e meio ambiente, que depois vira a química dos processos industriais. E no S8 já separa em 3 turmas, e é separado de acordo com as suas notas e com a quantidade de pessoas que estão requisitando entrar numa determinada área. Então, normalmente, a Ecole ela tem um certo nome em formulação. Então, quase todo mundo gosta ou quer, deseja, almeja entrar em formulação. Mas para você entrar, você tem que ter boas notas. O que torna um certo problema no começo, que tem uma certa competitividade entre as pessoas e tudo mais. Algo que eu não via tanto na Poli, porque você já entrava na química e você ia terminar na química. Até um bom tempo atrás, antigamente não, você entrava na Poli e você tinha que ter boas notas para escolher qual matéria você ia entrar. Então, rolava uma certa competitividade. Isso eu vejo como um ponto negativo na França, nesse caso. E depois, no S8, você escolhe sua especialização, escolheu, beleza. Aí, nesse mesmo semestre 8, você vai ter direito a 2 ou 3 meses de estágio, né, que normalmente são em pesquisas, porque indústrias não aceitam normalmente um estagiário de 2 ou 3 meses, que já que é pouco tempo. E se aceitam, às vezes é só por 2 meses, porque não tem obrigatoriedade de remunerar a pessoa. Pode remunerar ou não, né? Aí, logo em seguida, é o S9, que é a especialização final, que são 6 meses, e depois que você termina isso, que tem esse meio que TCC, essa pesquisa, que a Isa falou, você vai ter o S10, que são 6 meses de estágio. E aí, normalmente, os estágios que fazemos é mesmo na França, porque tem uma certa burocracia para fazer fora, meio que alguém pode complementar isso, mas a CAPES não gosta muito que a gente fique saindo da França para fazer estágio fora. Não sei se tem isso mesmo. Eu acho que um ponto que, eu não sei se tem uma pauta disso, mas em questão da bolsa, tipo, a gente vê assim, as pessoas que vieram para cá com a gente, na faculdade delas, o processo já abre com a bolsa. Então, elas sabem que se elas passarem para virem para essa faculdade, elas já vão ter a bolsa da Braftec. No meu caso e da Ana, foi totalmente diferente, assim, eu lembro quando eu estava prestando, eu sabia que tinha, mas que foi quando eu conversei com o Guilherme e com a Doris, eles me falaram que existia a bolsa Braftec e tal, e aí depois eu descobri que tinham várias bolsas Braftec para faculdades da França, só que no nosso ano justamente era a renovação, e aí podia ser cancelado o projeto ou não podia, então ninguém tinha certeza de nada. Assim, você não podia contar com a bolsa. Aí a gente acabou passando na universidade, eles aceitaram a gente e tal, e daí no outro ano, aí saiu depois os projetos que foram confirmados, e acabou que na Poli inteira, só a nossa Ecole tinha bolsa para a Poli, o único projeto que ligava a Poli era o da nossa Ecole, então tinham 4 bolsas para a Poli, só que fui eu e a Ana, e sobraram 2, porque não tinha mais ninguém que queria aplicar para essa universidade, e tinha um número enorme de gente que estava vindo para a França. Então, assim, a Bolsa da Braftec é um projeto ligado com essa universidade no Brasil e a universidade no exterior, então é bem diferente. E aí, tanto que as nossas bolsas que não foram utilizadas na Poli foram para as outras faculdades que fazem parte desse acordo. E foi isso. Então, tipo, essa questão da bolsa foi muito incerta, eu acho que agora vai começar a ficar mais incerta ainda, a questão da renovação e tal, mas a gente só foi descobrir, assim, a bolsa só foi confirmada, assim, em maio, e a gente era para vir em, tipo, agosto. E a Isa falou disso, eu lembrei de uma história que aconteceu com a gente, assim, quando vocês forem se aplicar, olhem sempre a caixa de spam,
porque na maioria das faculdades da França não tem essa maravilha que a USP tem da associação com o Gmail e o Drive, e aí os servidores dos e-mails são todos problemáticos e sempre vai para spam, e tipo, a gente estava precisando muito, cobrando um documento, a carta de aceitação da faculdade para poder mandar para a bolsa, e aí a moça não respondia, ou ela falava que já mandou, e quando a gente se deu conta, estava no spam. Então, olhem sempre o spam. Mas eu vou para o próximo tópico, então, que agora é um pouco mais sobre pesquisa na faculdade. Como que é a pesquisa aí dentro, como que são os laboratórios, se tem como você fazer o projeto com os professores, se é remunerado, vocês acham que vale a pena? Em relação ao TCC, né, que é a pesquisa que você faz quando vai se formar, no Brasil você escolhe seu tema, isso eu acho legal, aqui não. Aqui você entra num tema de um professor, eles te dão uma lista de temas e você tem que escolher, então eu acho isso diferente. Não sei se é tão bom quanto, eu preferia no Brasil, preferi escolher meu tema, mas aqui é diferente, você tem que entrar no tema, na linha de pesquisa do professor e ele te propõe os temas. Bom, uma coisa da pesquisa, né? Como o Vinícius falou, a gente tem um estágio de 2 meses, que pode fazer de 2 ou 3 meses, pode fazer ou na indústria ou em laboratório. Eu escolhi fazer em laboratório, foi meio que uma escolha minha, eu nunca nem pensei em fazer estágio em indústria, porque, enfim, eu gosto muito mais da área acadêmica do que da área da indústria. E eu gostei bastante, tipo, eu senti, era um tema, tipo, o estágio eu peguei um tema que já existia, era um tema que eu estava tendo uma pesquisa sobre, mas eu tinha bastante liberdade de como eu queria abordar esse tema e o que eu queria fazer em relação a esse tema. Então, se eu quisesse fazer, sei lá, ver uma coisa meio fora, eu podia, eu tinha essa liberdade, sabe, de como lidar com esse tema. Os laboratórios eu gostei bastante, tinha bastante liberdade de usar os equipamentos. A gente realmente deu um treinamento, a gente podia usar o microscópio eletrônico com bastante liberdade, a reserva horária, a gente podia ir sozinho, usar as máquinas de ensaios mecânicos também, as salas a gente podia entrar em qualquer momento, sair, era bem livre, a gente tinha a chave do laboratório, era bem tranquilo. Isso também que a Isa falou do IC, por exemplo, do TCC, tipo, por exemplo, como eu tinha feito o meu estágio, a gente tem bastante contato com os professores, tipo, eles são, sinto que a gente tem uma proximidade muito grande, e eu fiz esse meu estágio na área de materiais, né, e, tipo, como o projeto ficou bacana, tipo, e tinha muito coisa pra fazer ainda, eu sugeri, pro meu professor, a gente continuar esse projeto como meu TCC, e deu certo, né, tipo, eu meio que diferente, eu escolhi o tema do meu TCC, de certo modo, tipo, porque eu pude propor o projeto, ele gostou e aprovou. Então, tipo, é bem legal, tipo, eu gostei bastante, experiência no laboratório, fazer o estágio em laboratório, tipo, achei que os laboratórios são bem legais, a gente tem bastante liberdade, e é bem legal, tipo, diferente de um IC, eu fiz IC no Brasil também, tipo, que quando você está fazendo estágio, você pode dedicar o dia inteiro para essa pesquisa, você tem bastante tempo, e, tipo, é bem, bem contínuo, sabe, é bem fácil, dá para desenvolver legal o projeto, isso que eu achei bem bacana. E acho que é isso, e não é remunerado, não foi remunerado o meu estágio no laboratório, não ganhava nada, mas eu achei que valeu bastante a pena. Mas acho que é bem pessoal meu, que eu gosto bastante dessa área acadêmica, assim, isso é uma coisa bem pessoal minha. Realmente esse é um ponto bem importante que na USP, ou em quase todas as faculdades do Brasil, quando você faz uma IC, você tem sua grade de aulas e tem a IC junto. Então, assim, você tem que achar seu tempo, dar seus pulos e fazer sua pesquisa enquanto tem aula e prova. Enquanto que quando a gente chega e fala isso para eles não entendem muito bem isso. Isso não é padrão na França. Tipo assim, a gente fala, então, fiz uma IC de 1 ano, aí eles já olham assim, como assim você fez uma IC de 1 ano? Porque, normalmente, eles têm um período definido para fazer a IC. No caso, logo depois que você termina o semestre 8, o S8, você pode fazer um estágio de 2 ou 3 meses, pode ser na indústria ou no laboratório pesquisa. E aí é uma espécie de IC de 2 meses, e eu não sei quais são os tipos de projeto. O Guilherme fez pode até falar um pouco melhor de como é. Mas dificilmente vai ser remunerado esse. Tem a chance de ser, mas é bem raro. E você faz sua pesquisa que nem ele falou. No caso, ele fez na própria universidade. Você vai reservar o MEB, que é o microscópio, lá para poder usar e fazer as análises. O seu professor normalmente é da faculdade. Você fala com ele, você escreve em conjunto com até, no caso do Guilherme, era até uma moça que estava fazendo um doutorado, uma brasileira até. Então, foi isso. Teve essa oportunidade, ele foi atrás. E, normalmente, os franceses, eles esse S8, esse semestre, esse período de estágio, eles viajam para um outro país da Europa para fazer uma IC lá. Então, tem muito esse intercâmbio entre eles, que eles vão para,
vou para Portugal fazer uma IC na área de, sei lá, biomassa. Ou então vou para Dinamarca, ou então vou para Inglaterra. Isso tem muito nesse S8. A gente normalmente fica na França mesmo, ou procura indústria, ou faz uma IC, e teve muita gente que fez IC que nem o Guilherme da área de CPDI, só que os outros 3 não foram nenhum remunerados também. É bem raro conseguir essa remuneração, né, no S8. No S9 tem esse TCC, que pode ser talvez considerado uma IC, eu não sei como fazer essa equivalência, em que eles te dão esses 2 dias para você fazer o estudo e tudo mais, se você não fizer o master, né? E tem o S10, que é o último semestre, que são 6 meses de estágio, que pode ser também pesquisa. Então, tem bastante pesquisa, os laboratórios são de alta qualidade, e as pessoas que operam as máquinas entendem muito bem, pelo que me falaram e tudo mais. Assim, não sei se tem algo a questionar a respeito disso. Eu não mexi tanto, mas parece ser tudo de ponta e tudo de boa qualidade e bons profissionais. Só uma coisa que eu acho que é legal falar, tipo, que o Vinícius comentou do TCC, tipo, o TCC aqui é bem legal na área, tipo, você consegue fazer bastante coisa. Você tem uma pegada meio diferente do estágio que você faz no laboratório, por mais que, tipo, o tema tenha sido igual, do meu TCC e do meu estágio, o TCC era tudo bem mais complicado, porque, tipo, como tava todo mundo fazendo o TCC, conseguir os horários eram bem mais difíceis, e até mesmo, tipo, como a gente não tava mexendo todo dia naquilo, e o TCC aqui é em grupo, né? É sempre grupo de 2 ou 3 alunos, eu acho. Acho que até dá pra fazer individual, não tenho certeza. Mas em geral é em grupo. Então, tipo, é bem mais complicado você conseguir autorização para o grupo inteiro usar as máquinas, etc. Então é bem mais burocrático, eu acho. Um pouco mais travado. Então, tipo, é bem legal. Só que você não tem toda a liberdade e você não consegue avançar tão bem quanto, por exemplo, se fosse um estágio no laboratório, por exemplo. Só um comentário para quem gosta da área que, tipo, acho que vale a pena pensar no estágio de laboratório. É bem bacana. Agora, passando um pouco mais para essa parte extracurricular, é comum aí na França o pessoal participar de alguma entidade estudantil, como Grêmio, Atlética, e vocês participam de algum esporte, ou se a faculdade tem algum time? É comum, mas como a gente chega no segundo ano, meio que tudo já foi decidido no ano anterior e a gente chega meio de paraquedas e acaba que não participa muito dessas coisas. Mas tem tipo um centrinho para a faculdade toda que chama, tipo, sei lá, escritório dos estudantes, alguma coisa nesse sentido, que eles cuidam da parte de fazer festas, também tem uma festa muito famosa que chama Gala, que são eles que cuidam, tem também outros eventos que agora eu não consigo. Eles cuidam também, tipo, de lanchinhos que são oferecidos para, tipo, conseguir dinheiro, para arrecadar dinheiro, esse tipo de coisa. Tem a empresa júnior, só que o conceito de empresa júnior aqui é bem diferente do Brasil. Eu e a Isa, a gente fez parte da PJ, e, tipo, aqui você se inscreve para a empresa júnior, tem um conjunto, acho que de 15 pessoas, que são a parte administrativa da nossa empresa júnior no Brasil. Essas pessoas cuidam, tipo, tesouraria, marketing, estudos, e elas vão buscar empresas e parceiros e depois buscar alunos dentro da universidade para fazer o projeto que essa empresa pediu. Então, é um trabalho bem mais individual, ou no máximo dupla, trio, só que você é muito bem remunerado. Você tem que, tipo, no começo do ano, fazer uma adesão à empresa júnior que custa, tipo, 2 euros, só que às vezes a gente recebe e-mail, tipo, um projeto que você vai precisar de 2 tardes, você pode ganhar 700 euros. É nesse nível. Só que, tipo, como a gente já tá com a grade toda explodindo, a gente nunca, acho que ninguém da gente nunca pegou um projeto para fazer desses. E tem também um grupo de esportes, só que a nossa faculdade não participa tanto dos ínteres, das coisas aqui, e não tem a política da Poli de treinar, vamos ganhar. Tipo, eles organizam certos eventos. O ano passado, antes do corona e tudo mais, eu cheguei aí porque de sábado tinha
tipo, durante a semana tinha uma votação, e aí no sábado a gente ia para a quadra e eles levavam material para jogar, tipo, 4 esportes diferentes, vôlei, basquete, tinha às vezes treino funcional também, só que agora com corona meio que as coisas estão paradas, e acho que é isso. Acho que, tipo, pra complementar, tem vários grupos, assim, como a Ana falou, são todos decididos, tipo, todos formados, a gente não tá nem aqui, então quando a gente chega já tá tudo formado, mas tem vários, tem tipo tem diferentes grupos, aí tem de desenvolvimento durável, tem de esporte, aí tem esse que organiza, tipo, festas, tem um que é encarregado dos alunos internacionais, que chama Welcome Club. E aí, tipo, na primeira semana, quando a gente chega, eles conversam com a gente antes da gente vir pra cá, então, tipo, em relação à residência, tal, eles definiram, tipo, um buddy pra gente, e aí na primeira semana tem, tipo, atividades, assim, então teve, tipo, um jantar, teve um passeio, teve coisas na faculdade mesmo, enquanto as aulas não tinham começado para todo mundo, que era só pra gente. E aí, depois, se a gente precisa de alguma coisa, tipo, a gente vai correr para eles e tal. E também, tipo, como eles têm mais essa função, assim, de recolher a gente, eles fazem, tipo, refeições ao longo do semestre, então, tipo, jantares temáticos e tal. Mas é basicamente isso. As pessoas são muito ligadas, assim, elas gostam bastante dessa vida acadêmica, tipo, essas atividades estudantis, tanto que na quinta-feira, no ano anterior, né, no nosso primeiro ano, a gente não tem aula à tarde, porque esse é o tempo reservado que você tem para fazer suas atividades extras. Então, todas as reuniões, essas coisas são geralmente de quinta, mas como a gente já entra, já está tudo formado, a gente não participa de nada. Tá, o próximo tópico, então, que é mais sobre a vida estudantil de vocês. Vocês já responderam uma das perguntas, mas enfim. Se tem residências estudantis ao redor da faculdade e como são as festas, os inters, enfim. Uma coisa que eu reparei aqui quando a gente chegou, tipo, não tem muita festa de final de semana, porque muitas pessoas moram em outras cidades e, tipo, voltam no final de semana. Então, tinha bastante coisa de quinta. Eu achava bizarro. E aí, tipo, sexta você tinha aula, assim, então, tipo, a sua res, que é o que eles chamam e tal, era, tipo, tudo de quinta à noite. E aí tem residências aqui, tipo, ao redor e tal, e tem bastante, e tinha bastante festa. E Inter, assim, tem mais, que nem a gente falou, a nossa faculdade participou. No ano que eu e a Ana a gente não tava, participou, mas aí com o corona ano passado não teve e tal. A gente está sendo um pouco penalizado, porque com o corona a gente acaba perdendo muita coisa. Tipo, quando a gente entrou no ano passado, no início tinha muita coisa, porque principalmente os grupos todos querem se promover e tal. Também na época vai mudar a gestão desses grupos, tem muita festa, muito evento, então é tipo sempre. Só que na faculdade antes podia festa e foi proibido, e aí agora é tudo no bar. Então é sempre, tipo, nunca, que nem na Poli não pode ser na faculdade, e é sempre, tipo, em bares na cidade. Na França, no geral, tem meio que uma lei que não pode ter festa open. Em alguns lugares eles fazem, mas mesmo se fazem, é tipo, sem bebidas tão fortes, tem tipo um pouco essa política nas universidades. Aqui é muita cerveja. Geralmente, tipo, raramente tem destilado, assim. Só complementando a isso mesmo, já falamos do tópico das residências universitárias, tem muitas ao redor. E normalmente a gente fica na Camus. E, tipo, a nossa residência em especial não tem uma área social, tipo assim, tem uma pequena areazinha reservada lá, que é uma salinha, que tem umas poltronas e tudo mais, e até um certo tempo diziam que tinha que reservar para poder entrar lá, mas assim, eu lembro de muita gente que entrava e ficava lá sem ter esse negócio de reservar. E alguns eventos nossos mesmo, só para confraternizar, aniversário de alguém, ou sei lá, só para ir lá jogar alguma coisa, a gente ia lá e era bem tranquilo, bem legal, mas é uma coisa que eu diria que é mais tranquila, enquanto que tem uma outra residência, que é a Leonardo da Vinci, não, esqueci agora qual é o nome da residência. Da Vance. É da Vance? Uhum. Não sei se era essa, que tinha um espaço bem grande e tal. Então, tem uma outra residência que tinha festa, não sei se quase toda noite, mas eram umas festas assim, com open, e aí você ia lá e bebia, pagava um valor, agora eu não lembro também, tipo, 10 euros, bebia à vontade. E, eu acho assim,
era uma residência que tinha festa quase toda noite, ou então, todo final de semana, para não falar besteira, que eu não ia lá, então não sei tão bem como era. Enquanto que a nossa era bem mais tranquila, bem mais reservada, enquanto que se você quisesse ir na festa, e tipo, é do lado, 10 minutos andando, é do lado da escola essa residência, você ia lá, tem uns brasileiros, tem uns franceses, e o pessoal gosta bastante de beber, não sei se bebe mais que no Brasil, aí eu já não entro muito nesse critério, mas assim, é um povo que bebe bem e eles são bem curiosos. Tipo assim, se tal pessoa bebeu demais, eles até tatuam alguma coisa na testa dele ou no braço, dizendo, não pode mais dar bebida para ele. Eles são bem engraçadinhos quanto a isso. Eu acho que isso é um ponto curioso. Alguém pode confirmar para mim, eu não lembro também. Mas eu acho que só que o ponto, falando da festa na outra residência, é também... Na nossa residência aqui, tipo, é meio mista, então tem a gente da nossa ecole, mas também tem pessoas da universidade como um todo. Essa residência que tem bastante festa é bem reservada ao pessoal da Centrale. Então, é bem a Centrale que faz festas, é uma coisa, tipo, mais... Não é que se fosse a residência que promove a festa, mas a Centrale que promove a festa. Mas eu acho que com isso a gente entra meio que numa outra polêmica, que a nossa faculdade agora está fazendo parte do Instituto das Centrales. Então, tipo, no nosso diploma, por exemplo, vai aparecer Centrale e não o nome da universidade, o que é uma coisa bem positiva, porque, em geral, no Brasil, as pessoas reconhecem mais o nome Centrale, e mesmo aqui na França. Então, a gente não sabe como ainda vai ficar essa questão de, tipo, para as próximas pessoas que vierem, em que moradia que eles vão ser alocados, esse tipo de coisa. Tanto que a questão do esporte, a gente tinha o nosso, né, que era só de sábado e tal, mas a gente recebeu uma informação que a gente ia ser associado ao esporte da Centrale, é que também a gente está nesse período de limbo por causa do corona, então a gente não sabe de nada. Tem que ver as próximas gerações. E ninguém veio esse ano, então... Falando agora um pouco mais do estágio, você já tinha mencionado, mas focando agora em alguns pontos, na Centrale é obrigatório fazer esse estágio aí na França? Não é tipo, assim, eu acho que todas as écoles na França seguem meio que esse princípio. Você tem que fazer um estágio quando você termina seu primeiro ano, que é no período de férias. Porque assim, aqui eles não gostam de férias, eu já reparei isso. E você faz o estágio nesse período de férias, e aí depois, nos últimos 6 meses do curso, você tem um estágio. Aí depende, tipo, na nossa faculdade, assim, o pessoal, eles têm vários quesitos que a gente tem que cumprir, então, você tem que cumprir semana em indústria, semana no exterior e tal. A gente, como é estrangeira, não precisa cumprir a semana no exterior, o que leva a que muitos alunos, tipo, nesse segundo ano vão para fora, tipo, Portugal, Espanha, essas coisas, fazerem estágio em laboratório para matar essas semanas no exterior. A gente tem a opção de tanto ir para a empresa quanto fazer o estágio no laboratório na faculdade. Eu e a Ana, por exemplo, a gente não queria fazer em laboratório, tipo, na Ecole, a gente fez numa empresa. A gente já teve que se mudar e tal, a gente morou juntas, foi legal. E aí, tipo, como aqui o estágio na França, ele só tem que ser pago em empresa depois de 12 semanas, eu acho. Acho que é uma lei. Então, a gente não recebia salário, mas a gente recebia uma gratificação, que, tipo, assim, um salário, mas era uma gratificação, não chama salário, e também um auxílio, porque a gente mantinha 2 casas. A gente manteve a nossa residência aqui em Lille e a gente tinha uma casa também na outra cidade que a gente estava fazendo estágio. Então, nesse aspecto foi bom, assim. Eu acho que é bom esses estágios, porque você só se dedica por estágio, é bem mais tranquilo o ritmo de vida, você não tem que, tipo, trabalhar, ter aula de manhã e estágio à tarde, que nem na Poli. Só que é difícil, tipo, achar, assim, principalmente porque as empresas não querem por pouco tempo, geralmente eles querem por mais, por isso tem gente bastante que faz no laboratório, mas, assim, dá para procurar. E eu acho que, tipo, a gente tem a Braftec, eu acho que se a gente quisesse fazer alguma coisa no interior, sempre mediante a pedir autorização a gente pode, mas aí depende da burocracia e tal. Aí acho que, tipo, por comodidade a gente nunca nem tentou. E aí, nos 6 últimos meses, aí geralmente tem que ser em indústria mesmo, porque a gente tem que cumprir o número em empresa. E aí, geralmente começa no final de fevereiro e vai até o final de agosto, mais ou menos, são 6 meses. Tem vários fóruns, tipo, que nem WIS, assim, que tem aí. Tem um que é tipo um WIzinho reduzido, que nem tem aqui, que é da Centrale, daí tinham essas feiras.
teve um dia que teve empresas que foram, tipo, umas 5 empresas que foram na nossa Ecole também, e tem um também que é em Paris, que a gente foi, mas esse era muito tarde, então não ajuda muito. Mas tem, tipo, eventos assim que você tem contato com a empresa para descobrir oportunidade de estágio e tudo mais. E eu acho que aqui nesse quesito de conseguir estágio, eles valorizam muito esse negócio de você dar o CV na mão deles, ou se não, indicação. Eu acho que aqui eles são muito menos democráticos que no Brasil, porque no Brasil, geralmente, você se inscreve na vaga e você manda o seu e-mail, provavelmente alguém vai tratar a sua situação, mesmo, nem que for para dar uma resposta negativa, e aqui não, às vezes você manda, mas aí, tipo, se você mandasse o e-mail para alguém que já trabalha lá, seria muito mais efetivo. Eu acho que o processo de como conseguir estágio varia muito, né? Tipo, eu vejo gente, tipo, que consegue o estágio super fácil, tipo... Eu, por exemplo, eu achei uma vaga que era uma vaga, eu mandei e-mail pra moça e foi só uma entrevista e foi isso. E eu consegui, foi bem simples, mas, tipo, tem empresa que é bem mais burocrática para conseguir estágio, que já são várias entrevistas, tem várias etapas, tem empresa que às vezes você só mandar CV e uma carta, eles já te contratam. Tem empresa que realmente depende muito, tipo, tem empresa que só consegue, às vezes, sei lá, indo no fórum da central. Acho que varia muito, tipo, de empresa para empresa, a pessoa que vai ser seu chefe no estágio, como vai ser esse processo. Tipo, a França é bem irregular, eu sinto, os processos de como conseguir o estágio, principalmente de 6 meses, que é o maior, tipo, varia muito de situação para situação. Eu tenho muita essa impressão. Sim, é exatamente isso como o Guilherme falou. Tem essa variação, não é algo bem certinho. E uma coisa curiosa na França é que alguns professores, eles trabalham na indústria ou trabalham em uma empresa e dão aula para gente. E você pode, às vezes, falar com ele, tirar umas dúvidas e até mesmo perguntar se na empresa em que ele trabalha teria alguma oportunidade de fazer um estágio, assim, tranquilamente, ou algo do tipo. Eles normalmente são bem sinceros, não, tipo, não vão dizer, vou ver se tem. Tipo assim, não, eles vão, ou podem até falar isso, mas vão realmente ver. Então, eles vão atrás e falam, em tal lugar tem, é vaga, se quiser eu posso tentar te ajudar, no sentido, tipo, eu sinto que você procurando um professor que trabalha em empresa, você consegue uma ajuda bem boa, bem melhor do que, por exemplo, na Poli, quando o escritório de estágio vai te manda uma vaga pra gente que a gente nem sabe de onde ele tirou. Ou simplesmente repassa, que é o caso de nosso coordenador de estágio da engenharia química. Você pode ir lá, falar com ele, eu queria saber se tem uma vaga na sua empresa, ou trabalhar de tal maneira. E mesmo nos e-mails que a gente recebe, bastante e-mail, no final, no último semestre, eles vão mandar, tem uma oportunidade de trabalhar em laboratório, e receber salário e tudo mais, e pesquisa e tal. O problema é que a gente é meio restrito, não pode, no último ano, fazer pesquisa em laboratório. A gente que faz duplo diploma, que a gente tem que cumprir esse negócio de ser indústria, e é algo que eles são bem reticentes. Você não pode querer, mas tá no laboratório, tem parte indústria, assim, você tem que estar bem claro isso. Teve uma amiga nossa que, tipo, ela tinha uma parte indústria, mas tinha uma parte em laboratório, e aí eu já não sei qual é o critério que eles usaram, que eles disseram que ela não poderia fazer estágio lá, senão não validaria o duplo diploma dela. Então, sempre tenham isso em mente, do tipo, eu consegui tal vaga, mas verifique com o pessoal da Ecole se essa vaga pode. Tá num centro de laboratórios, não sei o que mais. Aí talvez eles digam sim, talvez digam não. Então tenham isso em mente, porque ela não conseguiu e ela teve que ir atrás de um outro. Felizmente ela conseguiu uma outra empresa, tudo mais deu certo, mas assim, ela teve que correr atrás. Então, tenham isso em mente do último semestre de 6 meses de estágio, que procurem indústria ou algo relacionado. Eles são bem chatos quanto a isso. Procurar também algo relacionado com a sua área, porque, tipo, pelo menos na minha sala, na química, tipo, dá para contar no dedo as pessoas que estão trabalhando mesmo com engenharia química, e aqui meio que se você, estando em uma escola de chimia, querer se aplicar para uma vaga de marketing, a pessoa vai olhar para o seu currículo e falar, tipo, você tá louco? Aqui diferente do Brasil, tipo, você faz engenharia para você trabalhar com engenharia, assim. Se você fala que quer fazer outra coisa, o pessoal, tipo, te olha torto. Tinha uma menina na minha sala que ela falou assim, eu quero trabalhar em empresa de engenharia, mas eu não quero fazer coisa de engenharia, tipo, quero trabalhar com vendas e tal, e todo mundo olhava lá assim, ó, é isso aí.
para ir para a área financeira, consultoria, não é escola de engenharia, não é engenheiro que faz isso aqui, são pessoas da escola de comércio ou de economia, eles são bem rígidos nesse sentido, pelo menos para estudantes e estágio. Eu acho que, é possível. Eu conheço franceses que fizeram estágios na área de marketing, em outras áreas fora da engenharia. É uma coisa que é um pouco mais difícil, mas é possível. Acho que é uma coisa que você gosta, se você realmente quer realmente nessa área. É possível você conseguir empresas boas que vão te dar estágio nessa área. Uma coisa também que eu achei bem curioso da Ecolic, só que acho legal falar, eles dão bastante apoio para você achar o estágio. Eu sinto, quando, por exemplo, a gente tem uma matéria que é literalmente só você treinar como fazer uma entrevista de estágio. Então, realmente, a matéria, você senta com o professor, você simula uma entrevista de estágio, ele vai te dando várias marcas, você pode levar seu CV para ele corrigir. A carta de motivação que com as suas vagas assim, você pode eles dão uma olhada, eles corrigem para ajudar a gente, sabe? Eles dão bastante apoio mesmo nessa questão de estágio, você pode conversar constantemente com eles para quem tirar dúvidas, principalmente na gente de materiais, tem um professor que ele ajuda muito a gente essas questões, ele é realmente bem acessível conversar com os professores, eles realmente dão bastante suporte, porque eles sabem que o estágio na França, simplesmente de 6 meses para a gente que é intercambista, que a gente precisa para validar o diploma, e às vezes, como a gente é intercambista é um pouco mais complicado, às vezes, comunicação com a empresa, a gente acabou de chegar, sabe, não tem tanto contato, tantos contatos profissionais, assim, é um pouco mais complicado, eles dão bastante apoio, eu acho bem legal as coisas lá. E esse estágio da França, ele é validado no Brasil ou tem que fazer estágio de novo aqui? Assim, eu acho que depende da sua engenharia, por exemplo, para a Ana e para o Vinícius, eu não sei da química. Eu tive uma conversa com o coordenador do PMT, faz umas 2 semanas e tal, onde eu tirei todas as minhas dúvidas, foi muito bom. Ele falou que pode utilizar, eles geralmente aceitam, seja para matar a matéria, seja para matar a hora, eles aceitam assim, só que tem que ver, depende do contrato, se a gente ultrapassar o número de horas assim, pode. Eles aceitam o relatório, assim, você não precisa fazer nada, só a questão de contar no banco lá de horas da Poli, tem que ver se não dá conflito também com o convênio que tem aqui, porque, era uma matéria obrigatória, e aí tem que só ver essa questão. Mas se não pode, vai bem tranquilo. Mas eu acho que você tem que ver tudo com o departamento, tudo é diferente, então não tem uma regra. Honestamente, quero formar esse semestre, eu não sei disso ainda. Eu ainda não resolvi isso. Eu tô vivendo na esperança que dê para validar, mas tá um rolo, é realmente uma coisa complicada, porque acho que as pessoas que vieram antes tinham estágios para validar, que fizeram no Brasil, então elas não tiveram muito esse problema. E também com essa questão do corona, não sei se ela pode estar flexibilizando, não sei, não tenho noção de nada, como tá sendo. Eu preciso resolver isso, eu não sei também. Então, na engenharia química, um antigo coordenador deixava a gente validar os estágios. O que falam que está escrito no contrato de acordo da engenharia química da Poli com a Schmid-Lille. Falam que 2 anos na Schmid-Lille equivalem a 1 ano na Poli. É uma equivalência direta. Eles nem olham as matérias que a gente fez. Se a gente fizer tudo que a College Schmid pediu, a gente elimina 1 ano. Perfeito. E aí, eles dizem que no contrato a gente não pode pegar, uma disciplina que eu fiz aqui, eu quero equivalência no Brasil. Não, no acordo não está explicitado isso, você não pode fazer isso. Aí, seu coordenador talvez diga, cara, você já fez seus estágios, bora validar, não sei. Só que na engenharia química em especial, mudou o coordenador, é um coordenador que está meio perdido, e aí ele falou simplesmente, não, vamos respeitar o contrato diz isso, não queremos criar problemas, né? Aí eu falei, tá bom. No momento é isso, como o coordenador é novo, eu não sei por quanto tempo ele fica, então quem é engenheiro químico tem que estar ciente de que o atual coordenador falou que você tem que fazer sim um estágio quando voltar, e normalmente você volta para fazer um quadrimestre de estágio, e aí valida isso e você consegue se formar em 6 anos. No meu caso, aí vai variar de caso para caso, eu tinha deixado de fazer um quadrimestre de estágio, então eu vou ter que me formar só no ano que vem. A remuneração do estágio normalmente é o bastante para você se manter aí na Europa? Ou sobra algum dinheiro, ou falta, assim? Acho que, em geral, o suficiente. Aí que depende muito do estágio. Se eu não me engano, no estágio, os salários variam muito. A gente pode ganhar, sei lá, desde acho que 500 euros, não sei, até 1.000 e poucos euros. Aí acho que varia muito de qual estágio você está fazendo, mas, em geral, eu acho que é tranquilo. Não, depende do tranquilo, mas dá para você se bancar, eu acho, aqui.
É basicamente isso que o Guilherme falou. Normalmente, grandes empresas como Arkema, ArcelorMittal, esse Alegram, que foi que elas trabalharam, eles normalmente dão um salário de um pouco mais que 1.000 euros ou 1.000 euros, e você consegue viver bem, porque a bolsa da Braftec é 870 euros por mês, então dá para viver e dá para viajar e tudo mais. Agora, se você for para uma empresa um pouco menor, que foi o meu caso, eu não lembro agora, eu ganhava por volta de 600 euros. Eu consegui sobreviver, eu não fiz grandes viagens, fiz viagens em torno da cidade que eu estava. Meu estágio foi de 6 meses, foi em Lyon, e aí eu fazia roteiros turísticos em Lyon, que por sinal é uma cidade muito bonita, recomendo que vocês visitem. E, e você consegue viver tranquilamente bem, pagando até numa residência universitária relativamente cara, porque na França existe uma bolsa de auxílio moradia, que eles chamam de CAF. É uma bolsa que é muito boa quando você recebe. E aí entra uma parte burocrática, que o seu processo pode demorar 3 meses, 4 meses, 6 meses, mas é algo que normalmente dá certo. O que eu quero dizer com isso? Pode demorar 8 meses, pode demorar 8 meses, mas ela é retroativa. Se você deu entrada em tal mês e já passaram 8 meses, então eles vão te mandar 8 meses de bolsa, que normalmente é um pouco mais que 100 euros. Então, assim, o último estágio, porque normalmente a bolsa é de 1 ano, você pode renovar por mais 6 meses e aí acabou, né? Nos outros 6 meses, você vai viver com o seu estágio. Normalmente, sim, é possível viver, você talvez só tenha que reduzir seus passeios, suas viagens. Só agora sobre a cidade de vocês, a infraestrutura dela. Como que ela é? Ela é pequena, ela é grande, ela é universitária? Tem bastante opção de entretenimento? Se vocês podem falar também um pouco sobre a moradia daí e também sobre o custo de vida. Sou suspeito que eu amo Lilia, logicamente eu gostei muito. Tipo, a gente tinha um metrô do lado, tipo, na residência que a gente morava, né, a gente tinha um metrô do lado de casa, então a gente ia pegar o metrô e ir pra qualquer lugar. Tipo, tem 2 linhas de metrô, então é bem fácil de andar. Tipo, a gente só pegava praticamente uma linha de metrô, a gente tinha uma linha que a gente pegava, que era a principal que a gente andava, ela chegava quase qualquer lugar que a gente queria ir. Então era só 12 minutos de metrô, você estava no centro. Então era realmente bem legal, tipo, tem bastante coisa, tem bastante restaurante na cidade, que é uma cidade relativamente grande, né, tem bastante restaurante. Lá também, como é uma cidade bem no meio da Europa, tem bastante ônibus que vai para lá, para quase todos os lugares da Europa, então é bom para viajar. Então você consegue pegar ônibus para lá para muitos lugares, é bem, bem prático. A única coisa ruim que pode-se dizer na cidade é que o metrô para meia-noite, geralmente, ou 1 da manhã de sábado. Aí, como a gente mora meio afastado, é um pouco ruim, mas tem um ônibus noturno, que geralmente funciona, que quebra esse galho. Ele é um pouco cheio, mas quebra o galho. É isso, a cidade é bem legal, tem bastante bar, bastante restaurante, bastante coisa para fazer, é bem fácil de viajar, eu acho ela muito bem localizada. E eu gostei bastante, é uma cidade, acho que o custo de vida não sei se é tão elevado, eu achava caro, mas aí quando eu fui pro estágio, que eu fui para outra cidade, eu não achei muito mais barato, então eu não sei dizer. Mas eu suspeito que eu gosto muito da cidade, eu gostei bastante da cidade. Um dos motivos que eu escolhi, tipo, Lille é uma cidade grande, assim, não é pequena, tipo, as coisas aqui tem que ter em mente que as coisas, assim, fecham, domingo as coisas não abrem, então mas é, tipo, da França, assim, acho que Paris deve ser uma exceção, mas não sei, então as coisas não abrem, mercado também, tipo, fecha cedo, as coisas em 24 horas aqui são muito, tipo, não é tão comum e tal, então que não é que nem o Brasil, mas é uma cidade grande, tem, tipo, shopping, tem bastante, tem 2 shoppings, assim, tem muito restaurante, muito bar, é universitária a cidade, tipo, universitária, tem muito universitário, então tem, tipo, muito bar, assim. Que mais? Tipo, a moradia, a gente mora na residência, então a gente tem o auxílio do governo, Cruz é diferente, mas teve uma menina, por exemplo, que ela fez estágio no segundo estágio de 6 meses em Lille, ela se mudou para a cidade de Lille mesmo, então tem essa opção. Eu achei que o custo de vida, assim, aqui seria mais caro por ser uma grande cidade, mas não sei, depois que eu me mudei para uma outra cidade que era bem menorzinha para fazer o estágio, eu achei, tipo, um pouco equivalente, assim, essa questão de mercado, essas coisas, não sei. E acho que é basicamente isso. É muito boa para viajar, muito boa, tipo, é bem central, assim, para Paris, tipo, Londres, você tá meio que aqui, tipo, Paris, Londres, mas tem os Países Baixos, é muito fácil.
Você pega o aeroporto de Bruxelas, tem 2 aeroportos em Bruxelas que, tipo, vão para a Europa inteira. Então, é muito bom. Lille acabava, né? Agora com o corona tá meio difícil, mas acabava sendo, tipo, ponto de vários flicks por toda a Europa. Então, era, tipo, era bem fácil viajar. Saudades. E fora que ele também tem bastante coisa pra fazer na cidade, tipo, ele também é bem, Sim. é turisticazinha a cidade, tipo, né, tem até bastante coisa pra fazer lá, tipo, uma coisa que eu gosto muito também, que eu esqueci de falar, mas lá tem muito parque, eu adoro parques, assim, então é bem gostosa a cidade, ser um piquenique, assim, de final de tarde, é bem agradável. Mas é engraçado ter uma imagem, tipo, uma cidade como Lille, que é mundialmente famosa, e você pensa nela como universitária, assim, sabe? Aí você, tipo, compara com o que você pensa no Brasil, como seria, por exemplo, Campinas, assim. Parece que é de outro mundo. Eu acho que uma coisa que também é importante falar, tipo, tem todas as maravilhas, mas é uma cidade bem ao norte, então, tipo, na segunda semana de outono já estava fazendo menos de 10 graus, e é tudo assim, e tipo, fica cinza e não tem tanto sol, e chove bastante, mas a chuva aqui não é tipo chuva de janeiro que vai cair o mundo, é tipo um chuvisco, dá para sobreviver, dá para sair de casa normalmente, só pegar o guarda-chuva, e acho que, tipo, parte que tem que considerar, não, assim, eu percebi que eu não ligava tanto para sol até eu vir para cá e ver que aqui não tem sol, sabe? Tipo, são coisas também a se considerar. Tipo, muita gente falava assim, mas você falava assim, nossa, não, é muito exagero, é muito mentira. E aí a primeira coisa que a gente, tipo, quando a gente chega, o coordenador fala assim, vocês vão sentir falta do sol, porque quando a gente chega, tá fazendo sol aqui das 5 da manhã à meia-noite. Então é maravilha. Mas daí chegou o outono, tipo, é 4 horas de sol que a gente acaba nem vendo porque a gente tava na aula. Então foi muito chocante. Foi horrível assim. E aí depois você via um sol, você só queria ficar debaixo dele. O clima é muito triste. Tipo, eu acho que o clima é o principal ponto, assim, é horrível, não vou dizer, eu não amo o clima daqui, mas a cidade, assim, ela é bem boa para se morar. O que eu só ia fazer um ponto na parte de universitária, eu digo universitária porque a cidade é, tipo, viva. Ela tem vida, assim. É diferente. Tipo, a gente morou numa cidade que era pequena, tipo, você ia passar domingo, assim, só tinha os vovozinhos e, tipo, é muito diferente. É uma cidade que tem vida, tipo, um certo movimento, entendeu? E era isso que eu procurava quando eu vinha pra cá, porque eu não ia conseguir passar 2 anos numa cidade pequenininha. Tem toda essa infraestrutura de transporte bem tranquila, que nem já foi falado de fazer viagens. Tem algumas companhias de ônibus, a Flixbus é uma das mais famosas, e ela vai sempre passar por Lille, e a partir de Lille você pode ir para Paris de ônibus ou de trem, e aí o trem lá de alta velocidade dele chega em 1 hora em Paris, de ônibus você leva 3 horas e meia, 4 horas, 4 horas e meia, e você pode, que nem foi falado, de Lille ir para Londres, ir para Amsterdã, ir para Bélgica, Bruxelas e as outras cidades belgas. Você pode até mesmo ir de Lille e chegar em Budapeste, se eu não me engano. Teve uma amiga nossa que fez uma viagem de mais de 24 horas de ônibus, e ela falou que não recomenda, mas ela queria pagar mais em conta. Então, assim, com relação à infraestrutura de transporte, não tem nenhum tipo de preocupação. Na verdade, é um dos pontos bem fortes de Lille. E, assim, sei lá, comparar com São Paulo, assim, na verdade, acho que a França em geral, as ruas são mais pequenininhas, você vê ruas em que só vai um carro às vezes, mas é tudo bem pavimentado, a calçada é bem feita, o semáforo funciona, e, assim, de prédios em geral, tem prédios históricos, mas o ponto forte, o auge, assim, diria, de Lille são os bares, que tem diversos tipos, diversos tamanhos, diversos modelos e tudo mais, assim, é algo que eu lembro que eu falei com uma pessoa que morou em Lille por 20 anos, e ele falou para mim, a minha vida em Lille era em bar, toda sexta-noite era em bar, quando no final de semana a gente ia para a Bélgica, porque na Bélgica a comida é melhor, mais barata, não sei o que mais, então, assim, eu diria que esse é o ponto mais curioso de Lille com relação, já foge um pouco de infraestrutura, mas, assim, é o ponto forte deles, é bares e cervejas de alta qualidade. Vocês recebem alguma bolsa ou auxílio do governo? Sim, no caso a de auxílio moradia, a CAF, que eles dão por volta entre 100 e 200 euros, e aí tem uns condicionais aí, o tamanho da sua residência, se a residência universitária do Cruz e tudo mais, eles avaliam esses condicionais,
Mas tem esse auxílio, só que como eu havia falado antes, leva um certo tempo, pode ser 3 meses, ele já te dá uma bolsa, ou pode ser depois de 8 meses, mas normalmente você vai ter. E eu não sei se tem algum outro auxílio. Tem o sistema de saúde também, que, tipo, você faz, assim, é obrigatório você fazer o sistema público, o sistema aqui é bem bom, e aí, tipo, se você tem só o sistema normal, você tem até 70% de reembolso de tudo que você faz, então, o que é muito bom. E aí você pode comprar, fazer, tipo, planos suplementares para ter até 100% de reembolso. No nosso caso, que era da Braftec, a gente não, tipo, a gente acabou fazendo um outro seguro, porque eles exigiam repatriação funerária para o Brasil, e esses complementares só faziam para a França. Mas o sistema é bem bom, principalmente agora com o Corona. A gente fez testes de graça e tal. Eles, tipo, davam máscara, remédio. O sistema público francês é muito bom. Quando a gente fala de bolsa, tem a bolsa da Braftec, que é a que a maioria das pessoas vem, mas coisa que eu acho importante falar é que tem outra bolsa, que é a IFEL, que a gente pode aplicar, tipo, acho que qualquer pessoa que vai, não qualquer pessoa, mas isso varia mais com a faculdade francesa. Tem essa bolsa IFEL, ela é bem mais difícil de conseguir que a Braftec, ela realmente é um processo mais complicado, porque é uma bolsa da França, e pessoas do mundo inteiro concorrem, mas tem colegas nossos que conseguiram, eu e o Vinícius, a gente aplicou, tipo, é uma opção para quem quiser vir, é importante se falar isso, tipo, ela existe, é bom falar, tipo, quem quiser vir pesquisar, se tem para a escola que ela vai, essa bolsa, porque é uma opção, é uma bolsa muito boa, realmente muito, muito boa, ela é bem difícil de conseguir, mas é bem boa, é bom vocês pesquisarem, tem que é uma oportunidade bem legal, e realmente o processo é antes da CAPES, então você consegue ver a bolsa EFL antes de ver alguma coisa de CAPES, etc. Uma questão sobre essa bolsa é que a faculdade que vai te indicar, tipo, nota, um monte de coisa e tal, mas eu também acho que eu lembro que a Doris me falou, e aí eu descobri isso quando eu vim para cá também, é muito por nota, e assim, querendo ou não, a Napoli, a gente tem uma média de nota mais baixa com relação a várias faculdades, tipo, porque a Poli adora colocar nossa média para baixo e tal, então a gente veio para duplo diploma, a gente tem médias boas, porque a gente precisava de médias boas para vir, a gente, tipo, tem boas notas, mas não comparado em outras universidades. Então, tipo, a minha média, por exemplo, a minha amiga que tem Eiffel, a média dela era 9 e pouco. E eu acho que, tipo, assim, não é muitas pessoas que têm média 9 e pouco na Poli. Então, tipo, tem essa questão. O pessoal da Poli que consegue essa bolsa Eiffel é o pessoal que presta o intercâmbio do segundo ano, que vai para Centrales. E essas bolsas, elas podem ser acumuladas com outras coisas? Porque, tipo, por exemplo, aqui no Brasil, normalmente, quando você tem bolsa de C ou alguma outra coisa, você tem que se dedicar, não pode ter outra atividade monetária, né? Mas aí na França, com essas bolsas, seja da Profitec ou da Eiffel, você também, quando você recebe, por exemplo, salário de estágio, você pode somar as duas? Tipo, eu acho que nos últimos 6 meses a gente não tem mais a Braftec, a gente vai fazer o salário, mas eu acho que não pode ter o salário, só que no meu caso e da Ana, o nosso no estágio não foi um salário, foi uma gratificação. Então aí não entra como problema, mas a Eiffel não. A Eiffel você ganha a bolsa durante os 2 anos, e não, nos primeiros, o estágio de 2 meses não pode ser remunerado, porque a nossa amiga não podia fazer nada remunerado, o outro pode, só que tem a condição de ser na França, que é tipo a bolsa do governo francês. Mas da Braftec acho que também pode, porque quem vem para fazer aproveitamento de estudos no último ano, no só o terceiro, eles recebem a Braftec o ano inteiro e recebem os 6 meses do estágio, o último estágio. Então acho que pode assim acumular. Sim, pode. Mas uma coisinha sobre a infraestrutura da cidade é como que é a moradia aí? Vocês dividem com nativos, Erasmus, ou vocês moram sozinhos, vocês dividem com intercambista? Não, a gente tem tipo uma kitnet, varia entre 13 e 18 metros quadrados, é meio aleatório isso, só que, tipo, é bem aproveitado o espaço, tipo, coisas básicas, tem um guarda-roupa, uma cama que não é bicama, mas tem gaveta embaixo, tem uma escrivaninha, uma cadeira, armário na cozinha, lugar para se você quiser depois comprar um forno ou um micro-ondas. Aqui o fogão é de indução, e aí tem 2 bocas, e tem o banheiro, normal.
A gente não divide nada com ninguém, mas no prédio tem cozinha e banheiro para você dividir, tipo, depende do quarto. Como o nosso convênio é do duplo diploma, geralmente eles colocam a gente nesse quarto, porque a gente fica bastante tempo e tal, é pelo convênio. Mas tem quartos também que é só o quarto, ou só o quarto e um banheiro, e você divide a cozinha. Na residência tem gente da universidade inteira, tipo, então tem a gente, mas tem muitos estrangeiros. Acho que é legal dizer, tipo, a residência que a gente mora, a Camus, ela acho que é a melhor que tem, em geral, do campus. Em geral, acho que as universidades universitárias na França, elas são bem sucateadas, eu tenho um pouco essa impressão. Não todas, tem muitas muito boas, mas algumas bem sucateadas. Tipo, eu morei em outra residência durante um mês, que não era tão boa, também visitei outras residências, a da Vance, eu não acho tão boa quanto a Camus, não sei se vocês acham, tipo, a iluminação não é tão boa, quartos já são mais velhos. Tem uma outra que era bem, bem ruinzinha, tipo, lá também no campus, tudo pertinho uma da outra, que era bem, agora essa era bem ruinzinha, então, tipo, a gente tem muita sorte da residência que a gente mora, tipo, eu, por exemplo, no meu quarto, eu fui a primeira pessoa a morar no quarto, o quarto era novinho, e, tipo, é uma residência muito, muito boa mesmo, assim, é que a gente fica, só pra residência que, tipo, nem todas as residências elas são assim, e é no ano que acho que as meninas vieram ter algum problema com a residência, que teve também reforma, nem todo mundo conseguiu quarto nessa residência, aí foi um rolinho, mas em geral dá certo, consegui casa nessa residência, nos quartos que são bons. E realmente é um quarto muito bom. Realmente muito, muito bom, tipo, muito bem aproveitado, o espaço, como a Ana falou. Tem tudo, tem o frigobar é bom e grandinho, tem o freezer no frigobar, isso é muito bom, porque não sei se também não tinha. Aí tem o fogão, um exaustorzinho que é super bom, tem bastante janela, o Wi-Fi pega bem, porque às vezes que eu morei do outra não tinha Wi-Fi, tipo, tinha, mas não funcionava. E é muito bom, tem bastante tomada também, isso é bem importante. É muito bom o quarto. Bem, pelo menos quando eu e o Guilherme prestamos, tinha a opção de pegar o quarto duplo, aliás, com uma outra pessoa. Acho que o da Ana e da Isa também tinha essa opção, não lembro, que era na da Avança, que você checava, eu quero um quarto sozinho, ou eu quero um quarto com duas pessoas. E nessa opção aí eu já não sei muito bem como funciona. Teve duas amigas nossas que botaram esse quarto para duas pessoas, e ela, porque normalmente você só coloca, eu quero para duas pessoas, mas você não escolhe com quem você vai ficar. Elas falaram com a moça que cuidava do internacional na Ecole e ela conseguiu botar elas duas no mesmo quarto. Mas se não, você deve ficar com algum brasileiro, ou vai ser uma outra pessoa que você não escolhe a princípio, né? E aí é um quarto um pouquinho maior, não sei se 25 metros quadrados, uma kitnet, só que a kitnet vai ter um quarto para você separado, com uma portinha, um quarto para outra pessoa separado, a cozinha comum, banheiro comum, e é isso, mas eu só recomendo ela para uma pessoa que realmente precisa morar com uma outra pessoa e não consegue morar só, o que eu acho raro hoje em dia. Mas, se não, o quarto de 18 metros quadrados, ele é bem suficiente na Camus, e você tá do lado do outro intercambista, assim, se você não for só, ou mesmo assim, você faz uma amizade, o cara tá do seu lado, tá no outro prédio no máximo, assim, é bem tranquilo nesse sentido. No documento, acho que eu não sei se acho que todo mundo aqui sofreu bastante na experiência, porque não é muito evidente, né, o que consta na residência lá, tipo, o que é o quê. Então, se já fazendo esse documento, então, quiser falar com a gente, pode ficar à vontade, que a gente ajuda, tipo, porque realmente é um negócio bem... Eu, quando tava preenchendo, eu tava completamente perdido, tipo, o que são as opções, sabe? Tipo, eu não entendia nada. Aí, se quiser falar com a gente, pode vir, fica à vontade, que a gente ajuda. O Guilherme me ajudou, tipo, eu e a Ana, a gente queria morar junta, dividir o quarto a princípio, mas aí ele falou assim, que era muito ruim, duas amigas dele tinham ficado, e ele não recomendava, que a residência sozinha era bem melhor e tal, então acho que vale bastante a pena conversar antes, se você não se meter em furada. Só acrescentar uma última coisa, é bem básica. Tem uma máquina de lavar e você pode pagar no cartão. Esse é um ponto importante. Tem outras que é só com ficha, você tem que pagar a ficha em outro lugar, então assim, é bem prático. Bem prático. Você pode ficar com cartão, isso é ótimo. E tem um RU lá dentro também, é bom falar isso também. Sobre as viagens, como é a facilidade de de viajar para sair para cidades? Tem aeroportos, tem Flixbus, quais destinos, quais os custos, se precisa de agência? Não, é muito fácil viajar, tipo, assim, sem contar a situação coronavírus, mas tinha, tipo, inúmeros Flix que partiam daqui, então eram muito fáceis. Sem ser Flix, tem outras companhias, tem Blá Blá Blás e outras, tem, tipo, BlaBlaCar, que você pode pegar carona com pessoas. Tem trem também, tipo, Lili
é o ponto, assim, que liga a trem, tem o trem que vai para Londres direto e tal. Então, é muito bom. Lille tem um aeroporto, mas que acaba só viajando para dentro da França, mas tem um aeroporto, tipo, de Bruxelas, que é muito fácil de ir. Para Portugal também, se não me engano. Tem outros destinos Ah, é. do Ryanair, mas Mas a gente também que eu ia falar tinha propaganda. E aí tem o aeroporto de Bruxelas, e tipo, você vai para a Europa inteira. Tem 2 aeroportos em Bruxelas, e, meu, dos 2 você vai para a Europa inteira. É muito, muito fácil viajar. E, tipo, de todos os lugares, assim, é muito fácil, não tem limites. E é isso, eu acho que é muito bom. Tipo, agência, a gente nunca pegou nenhuma, a gente tem uma em Lille e a gente acabou fazendo uma viagem para a França. A gente fechou uma que era um pacote de ônibus, de hotel, tudo certinho, foi bem legal. Mas de resto era a gente nas nossas experiências mesmo, organizando as viagens, fazendo planilha e indo. Mas tem também o Erasmus Lille, que a gente não chegou a fazer nenhuma viagem com eles, mas tipo, tem bastante, agora com o Corona não existe, mas tinha bastante viagem de um dia, tipo, que era um ônibus fretado e não era caro também. É que a maioria a gente já, tipo, ou já tinha ido para a destinação, ou era uma data ruim pra gente em termos de prova, então nunca deu certo. É bem isso que já foi falado, e só complementando, como Lille está bem localizada e tem muitas cidades próximas, os ônibus, às vezes, você pega uns ônibus bem baratos, você pode, às vezes, encontrar um ônibus de Lille para Paris por 5 euros, você encontra um ônibus de Lille para Bruxelas por 4 euros, não sei agora. Então, assim, é bem bom, e você não vai encontrar isso no Brasil. E são ônibus de boa qualidade comparados a alguns que eu já peguei no Brasil, com cadeira reclinável, ar-condicionado, aquecedor para no inverno. E é uma recomendação até que eu faço. Aproveitem para viajar nos finais de semana quando você está com tempo livre, no começo, principalmente, porque os preços são bons e, assim, é sempre bom aproveitar o final de semana. É uma coisa que eu recomendo fortemente, desde o início. A Bélgica é maravilhosa, vai pegando ônibusinho, vai pra Bélgica, volta. É muito gostoso. É realmente muito gostoso para viajar de Lille. A questão agora é um pouco da expectativa versus realidade. Quais que foram as principais quebras de expectativas? Vocês tinham expectativas que vocês tinham e quando chegou aí teve essa quebra? Pessoalmente, eu me senti entrando na universidade de novo, sendo bichete de novo, era horrível, tipo, eu tava totalmente perdida. Na poli, eu já estava no 4º ano, eu já tinha, tipo, o meu ritmo, eu já sabia, eu conheço os professores, eu sabia o tanto que eu tinha que me dedicar para cada coisa, como que eu tinha que estudar, como que eu tinha que fazer, então era muito cômodo, tava tudo, tipo, fácil. Aqui não, aqui você chega, tipo, você é bichete, bicho de novo, você tem que, tipo, descobrir tudo, aí você fica desesperado, e aí é aula, tipo, o dia inteiro das 8 às 18, e aí depois já começa o clima. Então pega muito, tipo, não vou mentir, assim, o primeiro semestre foi absurdamente muito difícil, por inúmeros fatores, assim, mas acho que é a força de vontade para indo, porque depois melhora, mas não é um mar de rosas, não é perfeito. A gente vem para cá achando que vai ser, nossa, não, é França, o Brasil, tipo, o Brasil tá aqui, França daqui não. Juro, vi que o Brasil tá a anos-luz em pontos de distância, em níveis de ensino, assim, em algumas coisas, tipo, essa questão de ter a grade organizada, mas também, tipo, aqui, às vezes, sei lá, às vezes parece que eles estão dando uma coisa só, tipo, para te enfiar na cabeça e tal. Eu senti isso mais no início, agora eu não sinto mais tanto. Mas, enfim, não fui 100% de acordo com o sistema de ensino francês. Tipo, não acho que é assim, é de pessoa, mas me adaptei, mas eu acho que tem gente que não se adaptaria. Eu acho que tem essas noções antes de vir. Então, é uma experiência com pontos bons e pontos negativos, sempre vai ter. Mas é isso, não é um mar de rosas, assim, que nem todo mundo acha que é, não. Comentando também que você disse também, né, que a gente tá de material. Que, tipo, uma coisa que eu sempre achei que o ensino da França ia ser, tipo, muito bom, muito diferente. Tipo, aqui tem muita coisa meio acochambrada, sabe? Que você já passa, assim, que é na base um pouco do migué também, sabe? Você fica meio... Tipo, aqui também é muito diferente também com essas coisas. Tipo, aqui eles meio que pincelam vários assuntos e é isso. E, tipo, você passa, assim, você não entende nada. Tipo, a formação do Brasil acho que é muito mais completa do que a daqui pra gente que é de materiais. Não sei se você concorda comigo. Tipo, é muito mais...
Eu acho que em tudo, tipo, a gente tem 6 meses exatos, assim, de aula. Aí a gente tem todas as provas de todas as matérias em uma semana. É um absurdo, tipo, como Nossa, você estuda? insano. Assim, como você estuda para 30, 20 matérias para uma prova, tipo, a gente, ok, teve dividida em uma semana antes do Natal e uma semana depois, mas assim, é o conteúdo de um semestre, e você fala, meu, como você vai focar? No Brasil, eu acho, tipo, muito mais bem estruturado, você tem provas ao longo do semestre, você sabe o que vai ser importante, tipo, aqui a gente acaba descobrindo depois, tipo, não sabia o método de estudar, mas eles estudam fazendo prova antiga, tipo, que nem um pouco a gente aí, mas às vezes é só decorar, porque, tipo, a prova é a mesma todo ano, e eles não mudam, então acaba sendo, tipo, meio nulo, assim, mas é isso, tipo, não concordo muito com esse sistema de você ter um semestre de aula, tipo, aula massacrada, assim, e depois ter uma prova para tudo. Também. Eu achava que na Poli a gente ia do slide, mas depois que eu fui pra França, Jesus amado, é 50 slides por hora, assim, é frenético. Eu também não sou muito fã de algumas coisas que tem no sistema francês, eu acho, eu não sei, é muito pincelado, sabe? Tipo, a gente tem um pouco de noção de muitas coisas, mas mesmo, a proposta é diferente. Eu acho que eles querem muito mais que a gente aprenda na prática mesmo, sabe? Fazendo os estágios, nos laboratórios, do que realmente na aula, só para dar uma noçãozinha das coisas. Não, essa contrapartida, assim, aqui, tipo, tem muita mais prática. Então, você, tipo, realmente, isso eu sinto, assim, por exemplo, eu vim aqui, o pessoal realmente, tipo, sabe, mexer em inúmeros aparelhos em laboratório, fazer inúmeras manipulações e fazer, tipo, assim, muitas coisas que a gente não sabe, que eu, tipo, fiz uma vez em um lab na Poli, sabe? Aqui não, eles têm uma boa base. E uma outra questão também que eu ia falar, eu acho que é mais em relação à nossa Ecole, mas está mudando um pouco. Eles, assim, são muito retrógrados, eles são muito presos ao passado, assim, eles imprimem, tipo, slide, o que é um absurdo, assim, que você, tipo, recebe, mano, a gente tem pilhas e pilhas de papel em casa, tipo, que é uns negócios desse tamanho. Muitos professores não disponibilizam slide, então você não consegue ter. Agora, como a gente está, tipo, tendo muita aula à distância por causa do corona, e entrou para a Centrale, aí começou a fazer parte do Moodle, e aí tá ficando um pouco mais modernizado e organizado os negócios, mas, assim, tipo, no início toma essa pilha de papel e é com você. Sem brincadeira. Quando eu fui embora, fui mudar a residência, jurou, tinha uma pilha de mais de 1 metro de papel que eu mandei tudo pra reciclagem no último dia. Tipo, que não tem nem o que fazer com aquilo depois que acaba a matéria. Porque eu não dava pro Brasil, não dá pra fazer nada com aquilo depois. É, Sim. realmente muito, 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 muito papel. É um absurdo. Mas a impressão é muito boa, tudo colorido, em impressora laser. É impressionante. Tipo, eu acho que teve bastante quebra de expectativa. A gente, no começo, quebra muita cabeça aqui, principalmente com a língua, mas depois as coisas vão se ajeitando, vão entrando no lugar. Em questão de, tipo, parte prática, eu não sei se a gente chegou a ter mais volume do que a gente tinha no PQI, porque no terceiro ano eu lembro que eu fazia 1001 laboratórios no IQ. Mas uma coisa aqui é que eu percebo que eles têm muito mais autonomia e um contato mais, tipo, de igual para igual com o professor. Que, por exemplo, se você quebrar alguma coisa, tá tudo bem. Vamos entender por que você quebrou, o que você fez errado e vamos arrumar. E uma coisa que pelo menos na Poli, nos laboratórios que eu fiz, eu não senti isso. E eu acho que na parte, assim, de expectativas e para pontuar diferenças, eu acho que seria essa parte. A pessoa mesmo, eu achei legal falar, né, que eu não sei, pra mim isso foi uma coisa pessoal minha. Tipo, quando eu pensei que era uma escola de química, tipo, eu achei que ia ser uma coisa mais tranquila, sabe, com as químicas que a gente teve no Brasil. Tipo, eu achei que foi bem pesado mesmo a química, sabe? Acho que foi mais correspondente com a realidade do que eu esperava. A gente não Tipo, tem a gente não tinha a base de química que eles têm aqui formados. Tipo, muitos fazem uma escola, o Prepá, que é o ciclo básico, eles fazem em química. Então, eles têm uma base muito superior que a nossa. realmente uma química, sabe, que a gente vê aqui. Tipo, foi mais que eu esperava. Tipo, achei que ia ser uma química mais pra engenheiro. E não, eu achei que foi uma química bem elementar. Tipo, eu gostei, porque eu gosto das coisas, mas foi bem puxado, foi bem difícil. Mas, assim, eu acho que a maior quebra de expectativa é essa. Você sai, tipo, do quarto ano da Poli, você tá cômodo. Você tá, tipo,
você já tá habituado, você já tá tranquilo, e aqui você vai vir para um universo totalmente novo, intenso, diferente. E aí você vê, tipo, tem um paralelo que você vê, tipo, amigos também no AE, e aí a pessoa faz, tipo, 2 matérias e viaja à Europa, tipo, de semana e tal. Então aí você tem que ter na cabeça, tipo, o DD não é fácil, o DD não é fácil, tipo, não leve em outros parâmetros, assim, tipo... Eu acho que nem assim, tipo, o DD de uma escola para outra varia muito, porque, tipo, na França mesmo, tipo, vários amigos que estão em outras escolas não tem essa loucura de ter 11 provas em uma semana após Natal e Ano Novo, sabe? Tipo, é muito variável. Mas, tipo, no final as coisas não dá certo, você sofre, você fica com raiva, mas passa. A nossa escola tem muitos pontos positivos e negativos também. Tipo, eu estava falando com uma amiga minha, que tem muita gente que fez Nancy, tipo, ela é muito diferente. Tipo, é totalmente outra realidade, sabe? Aí as duas têm, tipo, pontos positivos e negativos, eu acho. Tipo, a nossa escola tem toda essa parte que é super complicada de grade ser fixa, um monte de aula, mas a gente tem um apoio maior, sabe? Na ciência que eles são um pouco jogados, assim, não tem muito apoio do professor, então tudo tem pontos positivos e negativos, eu acho, tipo... Eu, provavelmente, fui pouquíssima expectativa pra França, eu não pensava nada, eu só tava, tipo... Saí um pouco da poli, que eu tava meio cansado do ritmo da poli. E foi bom trocar de áreas um pouco, eu achei. Mas ter sido bem cansativo, foi gostoso um pouco. Trocar de áreas, ter um negócio diferente. Foi difícil, mas eu gostei bastante. Só para complementar, com certeza há uma quebra de expectativa, assim, eu diria. Pelo menos no meu caso. No caso do Guilherme, ele não tinha nenhuma expectativa, então tudo bem, para ele não tinha muito que ser quebrado. Mas, assim, eu gosto muito da ideia de quando eu fui para a universidade e entrei na Poli. Eu saí do cursinho, eu fiz um ano de cursinho, eu tinha aulas maravilhosas, e eu achava, nossa, estou indo para a melhor universidade do Brasil. Lá os professores vão ser melhores do que os que eu vi no cursinho, vão ser aulas espetaculares, assim, que você vai ter que, tipo assim, pega aquele quadro que ele fez, vamos guardar e registrar ele ali, porque é único. E não, você vê que são professores normais, que vão dar aula deles, e olhe lá. Então, assim, aí esse foi a primeira vez minha quebra de expectativa, indo do cursinho para a universidade. Agora eu indo do Brasil para a França. Não, vou ir para o lugar onde a engenharia meio que surgiu. Tem outros lugares, claro. A Poli é baseada na École Polytechnique de Paris. Então vou ver da base, o berço, de onde surgiu o sistema de engenharia. Os professores vão ser incríveis, as aulas vão ser melhores do que não sei o que mais. E são professores que vão dar aulas que eu considero bastante decoreba, tem professores muito bons, por sinal, lá. Mas eu diria que em geral eles são quase todos bons, com exceção de alguns que estão dando umas matérias que não são área deles, e assim, eles vão dar os slides, vão ler os slides, não vai fugir muito dos slides, não tem algo, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Não, o cara só está lendo um slide. Assim, em alguns casos. Tem outros que são muito bons e tudo mais, mas é um sistema bem rígido deles. Agora é a hora de ter aula, vocês vão conhecer o conceito. Agora vamos ter aula de fazer atividade. Agora vamos ter aula prática. E depois disso tudo que vocês tiveram, vamos fazer uma prova com tudo isso que vocês viram, uma só. Então, assim, é uma quebra de expectativa, eu diria, que qualquer pessoa, tipo assim, cara, a Poli é muito boa, você tem que parar de querer dizer que na Europa é muito bom, é outro mundo. Eu tinha muito isso na cabeça. Então, e o que a Isa falou é perfeito. Você vai estar num outro mundo, você tem que se adaptar. E de positivo, eu diria que sempre o começo é mais difícil, em especial para a gente dar time de Lille, porque são muitas matérias com muitas provas, e depois vai diminuindo o número de matérias, ou vai ficando mais especializado em alguma coisa que você já entende melhor. E cada vez mais vai ficando um pouquinho mais leve, no sentido, vai ter menos provas, ou o conteúdo que você está vendo é um pouco mais aprofundado e não tão aberto. Então, nisso eu diria que é mais vantajoso. Com o passar do tempo, vai ficando mais fácil, ou você vai se acostumando, talvez um pouco dos dois. Como que foi a adaptação de vocês? Aprendeu o idioma, adaptação aí, como que isso afetou quando vocês chegaram? E se vocês fizeram um teste de proficiência, qual que vocês fizeram? Assim, a minha dica tem muita gente que fala, tipo, não, dá pra ir sabendo o básico, não. Tipo, no nosso caso, a nossa aula é inteiramente em francês, então se você chega com noções básicas, vai ser o fim. A gente, tipo, a faculdade exige o B1 para você vir. Eu, por exemplo, tinha tirado o DELF no Brasil, mas eu fazia, tipo, professora particular depois, eu sabia que eu tinha um nível maior que o B1. E eu não sei se você vem com um B1 exato, se você consegue seguir as aulas,
Porque, tipo, tem professor que fala muito rápido, tem professor que tem sotaque, tem professor que fala baixo. E, assim, é aula das 8 às 18, com o francês na sua cabeça. Então, se você não tem um bom domínio na língua, eu acho que é muito, muito difícil. Tipo, eu fiz um curso ainda que a faculdade indica de francês antes. Então, acho que foi muito bom para me acostumar a colocar mais o francês no meu dia a dia. Porque tem gente que fala que é muito difícil também. Tipo, você chega e você já coloca das 8 às 18 francês na sua cabeça, eles ficam com dor de cabeça, é muito difícil essa adaptação. Então, nesse ponto, fazer esse curso foi bom. Mas eu acho que, tipo, leva uma... Você não precisa vir com um nível fluente, assim, mas eu acho que você tem que ter, tipo, uma boa noção, principalmente de escuta para as aulas. Porque senão fica muito, muito difícil. Você falar a verdade? Pode ir. Acho que todo mundo aqui, né, os 4 fizeram esse curso antes de começar as aulas. E é realmente muito bom, tipo, não é um curso muito barato, essa prova, tipo, ele é muito bom para te ajudar um pouco a pegar esse ritmo de falar francês todo dia, porque não é fácil, tipo, você mudar, assim, de língua, tipo, ter esse negócio de francês todo dia. Realmente, todas as aulas são em francês e é muita, muita aula, tipo, vocês variam muito. E, tipo, eu tenho muita dificuldade com línguas, tipo, sempre tive. Então, para mim, eu sofri bastante no começo para pegar o francês. Mas é possível, tipo, você tem que ter, você não vir para cá sem nada de francês, acho um pouco complicado. Tipo, acho que nem é difícil. Porque realmente é muita coisa, mas, tipo, eu conheço pessoas que vieram com nível mais básico e, tipo, sofreram um pouco, bastante no começo com a língua, mas conseguiu engrenar aos poucos. E, tipo, o negócio da proficiência, né, que você perguntou, tipo, eu não tinha proficiência, porque eu meio que fiz tudo meio em cima da hora. Então, eu não tinha presente francês. Tipo, para CAPES também, ela exige a Ecole meio que, tipo assim, você falar que você tem B1, eles acreditam. Tipo, tem nível B1, tá tudo certo. Tipo, eu não tive que comprovar nada para eles, mas para CAPES eles precisam de uma comprovação. Então, para isso, tipo, fui um migué. Mas eu fiz uma prova da FEFELESH de línguas, que eles davam um certificadozinho com o nível que você atingia. Tipo, eles me deram lá um nível B1, eu acho, B2. Mas também, tipo, eu não fiz nenhuma dessas provas oficiais, tipo, Delphi, mas, tipo, nesse curso de um mês, no final, você faz o TCF, que é um certificado de francês, e no final, também, para você se graduar na Ecole, você tem que ter o diploma de 2 línguas estrangeiras. Então, todo mundo sai da Ecole com um certificado de inglês, que é esqueci o nome, e um de francês, que eu também esqueci o nome, TOEIC. Inglês, que eu também esqueci o nome. Mas a gente tem certificado. Francês, eu acho. Eu não tenho a menor ideia. A gente tem que sair com a certificação de línguas também oficial. Então, isso é bem legal também, né, Cole? Eu esqueci que precisava fazer exame de proficiência e me falar, uma amiga minha que também ia vir para o DD pegou e me falou, tipo, fecha a inscrição do TCF hoje, a gente tem que fazer essa inscrição em 5 minutos para conseguir ter o resultado antes. E foi isso que eu fiz. E na época, assim, na época da inscrição, o meu nível de francês não era bom, mas foi coisa de, tipo, pegar a prova antiga do TCF, resolver, e aí, tipo, ir pesquisando as teorias de gramática e tudo mais que eu não tinha visto ainda no curso de francês que eu tinha feito, e, tipo, no final deu bom, e aí eu também fiz esse curso que eles falaram de 15 dias, que foi bom, assim, para ver, porque eu acho que quando a gente faz aula no Brasil, se você não faz com um professor particular, você tem, tipo, você sabe falar as coisas da aula, mas você não sabe o dia a dia, e principalmente, tipo, ter aula sobre matérias de engenharia. E aí, no curso, ajudou um pouco nessa parte do dia a dia, mas o primeiro mês da Ecole foi bem difícil, porque, tipo, a gente tinha não só dificuldade, no meu caso, por exemplo, eu tinha não só dificuldade para entender a aula, mas também, tipo, para entender, tipo, que os franceses, os outros alunos falavam, assim, tipo, às vezes no intervalo, sei lá, qualquer coisa. Mas uma dica é, tipo, não venha com a cabeça que você vai vir para cá, tipo, no começo e conseguir prestar atenção na aula e fazer outra coisa em paralelo, igual muita gente consegue fazer no Brasil, ou que você vai conseguir anotar cada respiração do professor, porque, tipo, você não tá na sua zona de conforto, não vai ser assim. E eu acho que se eu tivesse essa cabeça quando eu cheguei, a vida teria sido bem menos estressante do que realmente foi. Tá tudo bem, não entender as coisas, tipo, é realmente muito difícil, tipo, você não vai pegar tudo no começo, você tá normal, tipo, nem os franceses pegam tudo, porque realmente ela é muito puxada.
Eu acho também que não tem, tipo, assim, a gente faz aula de francês e a gente sabe, tipo, entender, escrever, mas falar, como você tem aula com um monte de gente, você não sabe, tipo, falar assim, normalmente, vida cotidiana. Isso é, tipo, uma coisa que você aprende aqui. E aí, tipo, sei lá, não ter vergonha, dar cara a tapa, se errar, errou. E eles, tipo, aparentemente são de boas. Mas uma coisa que eu ia falar, quem vai fazer, eu acho que TCF tem bastante, mas Delphi eu lembro que eu tive que fazer em dezembro para ter o resultado a tempo para, tipo, o processo em julho. Então, o Delphi eu sei que tem datas, tipo, é 2 vezes por ano. E se você não pega o de dezembro, você não consegue pegar o outro pro DD. E talvez tenha TCFs que tenham mais. Então, assim, você tem que ficar ligado na questão das datas. Tem esse modo reflete também, que sempre dá pra dar um migué se tudo der errado, a gente não esqueça. É uma opção. Eu não sabia que era até o último segundo, até o último momento possível. É isso aí mesmo, o que eles falaram sobre esse teste do DCF, teste da FEFELET, o próprio Delphi. Eu cheguei a fazer o Delphi porque eu não sei qual coordenador falou, alguma pessoa que eu falei, eu quero Graphtec. Aí o que a pessoa me falou, olha, é bom ter B2. Simplesmente falou assim, sem nem ter uma explicação nenhuma. Ele falou, é bom ter B2. Então eu fiz o Delphi, é uma prova exigente e tudo mais. O bom do Delphi é que é um certificado vitalício, você fica com ele para sempre. Se você tirou o B2, é B2 para sempre, não é que nem o TOEFL. E tem que se preparar, tem que estudar como uma prova qualquer, mas o curioso é que você tem que fazer pelo menos metade dela, não é uma prova impossível. Com relação a idiomas, é isso que foi falado mesmo nas aulas, se vai ter dificuldade, é bom estar atento. E uma coisa que me ajudou bastante, acho que ajudou quase todo mundo aí, é que conhecíamos alguém que já tinha estudado aí antes. Como a gente já conhecia alguém que tinha estudado antes, a gente já tinha o material das aulas que foram dadas, que não mudou muito, mudou algumas vezes, né? Então a gente já tinha as anotações, às vezes em francês, às vezes em português, e já tinha os resumos, e algumas vezes provas resolvidas ou provas antigas. Então, assim, o meu conselho para quem for tenta descobrir alguém que já foi ou alguém que está lá. E se você está indo para um lugar que ninguém nunca foi, boa sorte. É complicado, mas vai dar, dá para ir. Mas, assim, me ajudou muito, me deu uma tranquilizada, assim, razoável. Tinha muitas aulas que eu não entendia nada, mas eu, não, tem um material ali. Ou então, tinha um amigo nosso, acho que acabou fazendo um amigo francês que anotava tudo, ou tinha uma brasileira que já estava há um tempo lá na França e anotava quase tudo. Então, assim, a gente sofria um pouco, panicava porque não anotava tudo, mas, assim, tinha uma certa... tal pessoa anotou, calma, dá para acompanhar e tudo mais. Então, isso eu considero um ponto importante. Você não vai conseguir entender tudo, então ter alguém que está entendendo algumas coisas um pouco melhor, ou estudar com alguém, é importante. É importante. Sempre se ajudem, tipo, independente se tem veterano ou não tem, mas, tipo, se ajudem quem tá lá dentro, porque, tipo, ninguém vai conseguir pegar tudo, sabe? Vocês ficam estudando junto, trocando conhecimento, sabe? Até não tem vergonha de falar com os franceses para pedir ajuda. Porque não, isso é bom que você até fala com os franceses, você vê que eles são tão perdidos quanto vocês, na maioria das vezes. Sabe? Tipo, mas geralmente eles te dão dicas, geralmente tem Drive, que eles deixam prova antiga também. Dropbox, acho que eles usam, né? Dropbox, que as pessoas têm na França, Dropbox. Então, tipo, realmente não tenha vergonha de falar com as pessoas, porque sempre tem... sempre alguém tem a prova antiga, aquela dica lá, um resuminho, sabe? Tipo, conversem com as pessoas, mesmo em francês, brasileiro, tipo, sempre se ajudem, tipo, não tentem fazer nada sozinho, porque é muito difícil. E o que vocês acharam das pessoas francesas, dos franceses em geral? Acho que a Isa estava vendo a Emily em Paris e pode falar se tem muitos paralelos, e aí é uma recomendação até. Eu acho que é totalmente diferente, tipo, não tem um padrão, sabe? Vão ter franceses muito legais, mas vão ter franceses muito chatos que, tipo, são babacas e tipo, te acham inferiores porque você não é francesa e tal. Como eu acho que isso deve ter em qualquer parte do mundo. Mas, assim, francês é uma cultura muito fria. Então, tipo, eu acho que é isso. A série tem pontos certos e pontos errados também. Mas, tipo, acho que isso que ela tenta mostrar, que a princípio eles são muito frios, e é verdade. Não é que nem brasileiro, que, tipo, nossa, estrangeiro chega na poli, assim, é o centro das atenções. Não, aqui, tipo, você é nada, assim. Eles não... Você tem, tipo, para você fazer parte de um grupo, ou de amigos, você tem que, tipo, lutar muito, ir muito atrás, é muito diferente. Eles são muito frios. Então, eu acho que é basicamente isso. Mas, tipo, não pode falar coisa em geral, porque as pessoas são muito diferentes. Conheci muita gente legal, mas conheci muita gente chata. E depende de região também. Falam que no sul as pessoas são mais simpáticas, no norte as pessoas são mais frias. Então, acho que é, tipo, tudo um ponto de vista. Depende de você também, de você se enfiar e dar a cara a tapa.
É uma coisa que é importante dizer que uma coisa que eu vi muito depois que eu queria ter visto antes. Tipo, que eu sempre achei que os estudantes não falavam comigo por ser estrangeiro, né? Tipo, você não fala comigo porque tem sotaque, é difícil falar comigo. Eu percebi que, tipo, eles realmente não falam entre eles com ninguém. Então, tipo, tá tudo bem sem falar com eles, porque eles são assim mesmo. Não é nada pessoal com você. É bem essa ideia. Tipo, agora, nesse semestre, na nossa ecole, chegou gente, tipo, franceses de outras ecoles, eles têm um programa de intercâmbio entre faculdades francesas, e, tipo, a pessoa é francesa mesmo e tá lá sobrando, sem falar pra ninguém, e sem com ninguém e tal. Então, tipo, muitas vezes não é um caso da gente ser intercambista, tipo, brasileiro, é só porque eles são muito fechados, como todos chegam juntos, tipo, formam as panelinhas e é muito difícil você entrar, mas se você tentar, assim, vai. Então, nada pessoal, gente, né? Sempre lembra disso. Pode falar com eles que, em geral, eles vão ser simpáticos, tipo... Né? Isso, eu diria que eles... tem franceses legais, franceses chatos, que nem tem brasileiros legais, brasileiros chatos. Eu diria que, assim, uma diferença bem normal, assim, a princípio, que nem a Isa falou, ou outra pessoa, que eles são um pouco mais frios em comparação com brasileiros, que são um povo mais caloroso, gosta de receber gente nova, gosta de explicar as coisas novas, levar para conhecer a cidade. Você pode encontrar franceses assim, mas uma diferença bem boa que eu sinto, assim, é que a gente, não sei se do Brasil, ou das escolas de engenharia, não sei, de lá e aqui, não sei, a gente tem somos um pouco mais solistas, queremos um pouco, às vezes, ajudar. A gente vê alguém com dificuldade, às vezes a gente vai ajudar, às vezes não, mas eu sinto que isso, normalmente, no Brasil, a gente ajudaria mais do que um francês. E não é porque eles são chatos ou não querem ajudar, é uma coisa cultural. Então, às vezes, eles choram com dificuldade e só vai te ajudar se você pedir ajuda. E, às vezes, ele te ajuda mesmo e tudo mais, sem nenhum problema, mas eles precisam de algum impulso. E, normalmente, o brasileiro vendo, não, deixa eu ajudar aquela pessoa, ou aquela pessoa tá com dificuldade. E, às vezes, o francês vai te ajudar, só que você tem que pedir, você pode me ajudar? Ele, claro, não sei o que mais, eu vi que você estava tendo problema e tal. Então, isso aí, e é isso, uma coisa só para finalizar, da minha parte. Você está indo para um lugar que são escolas de engenheiros. Então, engenheiros são pessoas, eu falei com o francês, são pessoas mais fechadas, mais reservadas, falam menos. E falou para mim, não, mas você já conheceu gente que estuda história? Conheceu gente que faz medicina? Eu falei, não, eu vivi numa escola de engenharia, conheci as pessoas de lá. Pois são pessoas mais fechadas em geral. Então, assim, tem que levar isso em consideração. Não vai tirar sua média só pelas pessoas que você conheceu lá. Foi o que eu falei para uma pessoa, ela falou, mas você conheceu outras pessoas? Eu falei, não. Então, são diferentes. Isso é um ponto importante. Que a gente não pensa muito. Assim. Agora, para finalizar, o que levar do Brasil? Teve umas coisas que falaram para eu trazer que eu achei que foi, tipo, desperdício, porque dava para muito ter pego aqui. Remédio. Calcula certo a quantidade de remédio. Não pensa que sua família ou alguém vai vir ou você vai para o Brasil, porque, tipo, agora com essa loucura do corona, sabe lá Deus. E eu não calculei certo, e aí, tipo, já tô pensando, vai acabar remédio em 3 meses e tô aí no limbo do que eu vou fazer da vida. Tenta trazer alguma coisa que você gosta de comer, que você sabe que não vai ter aqui, que não acha, porque, assim, tem muita coisa que a gente acha que, assim, tem em todo lugar do mundo e não é bem assim. Traga uma extensão, adaptador de tomada, eu acho que, tipo, isso é o básico que não pode faltar. Não sei. Fio dental, eu não sei, eu tinha que deixar fio dental na França. Tipo, a qualidade é diferente daqui que você está acostumado no Brasil. Tudo dá para você se adaptar. Mas eu acho que o principal, assim, é remédio, porque às vezes aqui, tipo, também quase meio para tudo, tipo, até às vezes para uma dor de garganta, tal, tem que passar no médico, então traz esse remédio, tipo, dor de cabeça, dor de garganta, pastilha e tudo isso, tipo, remédio, assim, traz uma farmácia inteira, mas de resto, tudo é adaptável. O resto tudo consegue se adaptar. Tudo. E tem mercado português, se você tiver falta de algum ingrediente brasileiro, você consegue dar um miguezinho pra achar, tipo, sempre tem, como mas tem muito brasileiro também. Aí tipo... Não, mas aí depende se tem, tipo, particularidades, assim, coisa que você não consegue viver, aí você tem que trazer. Mas o resto, assim, tipo, tudo dá pra se adaptar, tudo tem. As pessoas vivem aqui também, que nem vivem no Brasil, então tem tudo. Tem tudo em geral. Mas, na real, eu acho que, tipo, a gente de São Paulo é muito mais liberal com essas coisas, que o pessoal, tipo... Pelo menos os nossos amigos que vieram do Nordeste ou do Amazonas, eles comem muitas coisas muito características da região que a gente nem sabia que existia e, tipo, aqui não tem. Então, é muito de você ver, assim, quais são as necessidades.
conselho. Se tem alguma coisa que você não pode viver sem, pesquisa, tipo, um mercado francês, o Auchan, o Carrefour, e vê se você acha na lista de coisas. Foi isso que falaram mesmo, adaptador é bom, porque o Três Pinos, acho que não funciona o de Três Pinos aqui na França, né? Não, então tem que levar esse adaptador pelo menos. Agora, se for de Dois Pinos, vai tranquilo. E, não sei, mas isso é para o futuro. Caso a pessoa decida ir para Londres, tem que ter um adaptador. Não, e saber que aqui também é 220. Então, não trazer secador, chapinha, essas coisas que eu trouxe e mandar embora depois com os meus pais, porque nada funcionava. Isso é importante mesmo. O bom é que carregadores de notebook e celular são 220 e 110, então isso não é problema. Agora, as outras coisas, é bom estar atento. Mas é basicamente isso. Muito obrigada, gente. E aí, gente, também, se quiser qualquer dúvida, pode contactar a gente. Acho que vai ter contato. Não tenha vergonha, manda mensagem mesmo, que é muita dúvida, a gente ajuda. Tipo, pode mandar mensagem. Por isso. Porque a gente sabe que é muita coisa, muita burocracia. A França não é um país muito fácil. Então pode me mandar mensagem à vontade, sem vergonha, gente. Vai ajudar.